Bem-vindos ao programa de membros. Não, isso não é um engano. Esse episódio vai ser aberto para todos, pelo menos uma parte, né? A gente ainda está decidindo. Mas é porque a gente tem um anúncio importante para fazer. O programa de membros, como a gente conhece no YouTube, vai ser destruído, ele vai ser aniquilado. Ele vai ser migrado integralmente para o site. Exato. A gente começou um site, se você ainda não ficou sabendo, a gente abriu um site que é o www.novosclassicos.com.br. Exato. E a gente vai migrar o programa de membros para lá. Enfim, vamos lá. Começando de Primeira verdade. pergunta mais relacionada ao tema em geral, que é: do Starlit Lizard, vocês acham que a Venezuela tem coragem e capacidade de invadir e ocupar o Brasil? Cara, assim, tem vários especialistas em mundo militar hoje em dia. Aham. Eu não quero nem dar nome aos bois. Alguns deles são extremamente hostis, né? Sim. São muito violentos, mas são especialistas, tudo bem. Esses Eu não- alguns você tá falando de uma galera que chegou a trabalhar na Petrobras um tempo, assim. Sim, que grita, fala muito alto, fica Aham. no zap debatendo. Sou fã, tá? Mas eu não sei comparar o equipamento militar da Venezuela do Brasil. Eu já vi pessoas das Forças Armadas dizendo que o exército da Venezuela leva muito mais a sério o arsenal do que o brasileiro. Né? Pensando nos porta-aviões brasileiros, eles eram um pouquinho antigos, né? Exato. Então, por exemplo, o Brasil não tem antiaéreo direito, a Venezuela tem. Tem o caça russo lá, o caça russo novo. Uhum. Eu não vou entrar na questão, né? Pra mim, o debate é mais sobre coragem, né? Eu não acho que a Venezuela tem condição de ganhar do Brasil por, cara, quantidade de números em si mesmo, sabe? Sim. O Brasil é grande demais, mas ia ser uma guerra infernal de forma geral, porque... Absolutamente. Porque ia ser lutada na floresta amazônica, né, cara? Exatamente, exato. E, cara, honestamente, o papel, né, do Brasil na América do Sul é ser um gigante mesmo, né? Só coordenando, assim, as Mas o coisas. gigante do bem, né? Exato. O gigante bobão, assim. Leniente, né? Bem bonzinho e tal. Mas, cara, eu consigo chegar a Venezuela tendo coragem de fazer isso. Isso, inclusive, tem um paralelo histórico. Tem muitas ditaduras militares e o regime do Maduro é, de certa forma, uma ditadura militar. Quando as coisas apertam, né, a necessidade de buscar um inimigo externo para agregar a população é real. Vide a Guerra das Malvinas lá na Argentina. Sim. Que, se você parar pra pensar, é mais insano até do que atacar o Brasil, né? Essa tá Tipo, atacar o Reino Unido 40 anos atrás, 30 anos atrás é insano, absolutamente insano. Hoje já é insano. Agora, coragem eu acho que sim, mas eu acho muito, 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 muito improvável, Sim, sabe? e cara, sobre esse conflito, a única coisa que eu penso é: nenhum conflito do mundo, hoje em dia, no século XX, né, após a Segunda Guerra Mundial, acontece de uma forma isolada. Então iam ter players externos interessados. Ainda mais sendo na América do Sul, né, que é o quintal da América do Norte, que tem o hegemon global, sem dúvida os Estados Unidos iam querer se meter. Pra mim, a grande questão é: você tá falando que se o Brasil entrar primeiro, isso é 100% cenário de história alternativa, né? Não tem nenhuma chance disso acontecer de real, mas vamos supor que acontecesse. Eu imagino que, mesmo que os Estados Unidos não se metesse de fato, talvez se metesse igual se mete na guerra da Ucrânia, ou então talvez até menos, mas ainda se mete. E aí seria que ver que lado os Estados Unidos ia querer se meter, né? Ia ser no lado do Brasil ou do lado da Venezuela. Com certeza. Muitas vezes é tipo, cara, os Estados Unidos querem entrar no lado que não foi o agressivo, porque parte da filosofia de política externa dos Estados Unidos é: os meus satélites não começam guerras. O Brasil é mais satélite dos Estados Unidos que a Venezuela hoje. Ou seja, o Brasil provavelmente não começaria uma guerra. Se a Venezuela atacar o Brasil, cara, a Venezuela sendo apoiada pela Rússia e pela China, eu acho que os Estados Unidos iam entrar do lado do Brasil, e aí você ia ser tipo: você ia passar de ter a porra do porta-aviões da década de 50 pra ter um bando de jato novo, entendeu? E aparecer aquela linha de crédito mágica do Pentágono lá, Exato. que não tem auditoria, não tem nada há mais de 4 anos já, né? Exato. Cara, eu, se fosse a Venezuela, eu teria medo real. Ao invés de declarar guerra aos Estados Unidos, tem um cara lá nos Estados Unidos chamado Eric Prince, que ele era presidente, líder. Ele era um César do... Ele tinha um Prigojin americano. Exato, ele era cabeça da empresa chamada Blackwater, que era tipo a força mercenária mais sinistra do mundo. Ele era o cabeça. E aí ele foi afastado há um tempo. Mas, cara, a gente segue. Se você pode seguir ele no Twitter também. Cara, ele tava implorando pro Biden, se eu não me engano, eram 10 milhões de dólares pra ele trazer a cabeça do Maduro. Sim. Ele literalmente queria declarar essa guerra por conta própria. Tipo, o que seria uma coisa bem throwback pro século XIX, né? Porque pra quem não sabe, na República Americana, entre a Guerra Civil e a Primeira Guerra Mundial, tinha um bando de empresário americano aleatório que saía declarando guerra, invadindo um país na América Central. Não, eu ia falar, eu achei que você ia falar um TBT pra Roma, né? Porque muitas vezes as famílias bancavam as campanhas militares com os próprios fundos pela glória do nome, etc. Então, cara, se eu fosse o Maduro, eu teria muito medo do Eric Prince, porque ele é um maluco, cara. Ele é um Então, mas nego fala que, em geral,
o Departamento de Estado americano não gosta desse tipo de loucura, entendeu? Que até tem uns caras muito belicosos no Pentágono, só que o Departamento de Estado ele é até mais poderoso que o Pentágono. O Departamento de Estado, pra quem não sabe, é tipo o corpo diplomático, né? E aí, cara, isso seria insano, entendeu? Mas a Venezuela não tem... Na verdade, eu acho que agora a Venezuela vai tentar fazer carícias no Brasil, porque o Brasil que vetou a entrada dela nos BRICS, né? E a entrada da Venezuela nos BRICS é a saída mais graciosa pra, entendeu? Tá sendo antagonizado fortemente ali pelos Estados Unidos no Caribe. Aproximar ela de Rússia, Se eu fosse China. a Venezuela, eu ia tentar colar com a China, cara, com a parada do petróleo. Porque a China precisa de petróleo. Beleza, a China tem a Rússia. Mas por que não ter a Venezuela também, sabe? Pois é. Enfim. A resposta é não, basicamente não. Vamos lá, terceira resposta. Felipe Nunes. Salve, pessoal. Acham que uma liderança de direita na pegada do Milei seria possível de ascender no Brasil? Pensam que poderia ser positivo para o nosso cenário? Dado todo o cenário de hoje, eu acredito que um caminho de mudança mais radical seria a única solução para nós a longo prazo. Cara, então, na minha opinião, sim, pra responder de uma forma curta, mas dando mais detalhe, o Milei, ele foi uma figura muito específica da Venezuela, sabe? Da Argentina. Da Argentina. Igual o Bukele foi uma coisa muito específica de El Salvador. Que é o seguinte, todos os líderes que hoje, sei lá, são chamados de extrema-direita por alguns, né? Mas são meio que, tipo, essa direita meio nova, assim, meio diferente. Dissidente. Alguns chamam de dissidente e tal. Eles endereçam problemas muito específicos do país. Então, o que o Trump, o Bukele e o Milei têm em comum? Nada, sabe? Literalmente nada. O Bukele, ele tinha um hiperfoco em resolver o crime. O Trump tem meio que... Enfim, o Trump agora é uma coisa diferente, mas antes era uma parada bem focada em imigração, e os trumpistas da Europa são uma parada bem parecida. E o Milei, claramente, é meio que o hiperfoco em resolver o excesso de estatismo da influência do Estado da Venezuela na Argentina, sabe? Então, muito, muito claramente é isso. Ou seja, o único lugar do mundo em que um cara libertário, assim, né, meio ANCAP e tal, por mais que o Milei, obviamente, não seja literalmente ANCAP, é um cara que seja muito focado em, tipo, temos que liberalizar a economia o máximo possível, pode surgir, é num lugar onde o principal problema é a economia ser uma merda por causa de intervenção estatal. Então, a Argentina era isso, obviamente, e o Brasil, pra mim, só pode surgir se esse virar o maior problema, sabe? E tem uma chance do Brasil ficar argentinizado, entendeu? Eu acho que o atual arranjo das coisas, tipo, caminhar desse último governo do Lula, né? Aí vamos pensar em teoria dos três poderes, né? Cara, hoje em dia, provavelmente, o executivo é dos que mandam, o que menos manda no país. Sim. Então, o Lula é absoluto coadjuvante em termos de orçamento, né? Ele perde relevância para a Câmara e as emendas, etc., que correm por lá. Ou seja, quem manda de verdade no orçamento do país é o Congresso, e ele delega ao Judiciário a defesa, né, meio que da ordem política, assim, do sistema político dele. Então, o Lula não antagoniza, caça, né, ataca diretamente a oposição. Isso acontece por intermédio do Judiciário. Não vou entrar, dado que a gente está falando para todos, não vou entrar no mérito da legalidade dessas coisas, mas claramente o Lula é uma figura, ele é quase um chanceler hoje, né? Ele é tipo um monarca cerimonial, assim, Exato. né? Tipo a Rainha Elizabeth II. Ele abdicou completamente do papel dele de primeiro-ministro, né? Então ele, não, os papéis de Estado interno, ele faz só agenda internacional, geopolítica e tal. Isso se faz, né? Porque tem uma pessoa que tá tomando conta de tudo, a Janja, meu pai. Exato. Então ainda tem... Exato, então ele ainda está subjugado, né, ao janjismo cultural, assim. Então ele não pode ser nem pragmático como ele gostaria. E, cara, em termos de administração interna, acho que o Lula tá mandando tão pouco. Ele não consegue mandar no IBAMA, por exemplo, entendeu? O Flávio Dino tá tendo que dar canetada e tal. Exato, tipo, o IBAMA consegue embargar o projeto do Lula. O diretor do IBAMA fala, não vou liberar o laudo. Ninguém vai explorar a bacia de petróleo do Amazonas. E o Lula cata, entendeu? Então, tipo... Meio que eu imagino, e tipo, algumas pessoas têm começado a comentar sobre isso, é que o Brasil, para ter verdadeira mudança, né, para ter a saída radical, já tentou uma vez, inclusive. Né? O Bolsonaro foi a tentativa, também acho que não vale entrar no mérito, mas ele fracassou total nos objetivos dele. Hoje ele a imagem dele já é bem longe da unanimidade, né, meio que da capacidade de abarcar, toda a oposição está bem longe disso já, mas meio que tem uma etapa preliminar entre a solução radical
Radical também não gosto dessa palavra. Parece que Eu nem gente acho vai que o Milley- morrer. Eu nem acho que o Milley é tão radical assim, tipo, pô, dá pra ficar muito É. mais radical que o Milley. Não, eu digo, o falar radical parece que, tipo, gente vai morrer, a gente vai perder a casa e tal. Não. A solução mais rápida, abrupta, ela tem uma fase intermediária que é ou outro arranjo constitucional, ou uma reorganização dos poderes, tipo, alguma coisa que seja muito disruptiva. Mas então, o ponto é, hoje os três poderes eles funcionam de uma forma muito diferente que eles funcionavam 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás o judiciário não tinha meio que tomado conta, usurpado, recebido por delegação, os poderes que poderiam estar no executivo e no legislativo. Eu consigo ver o poder fluindo de volta pro executivo num arranjo meio... Então, é isso que eu ia falar. Pode ser uma lava-jato, sem por ser exemplo. abrupto. Exato. A Sabe? desmoralização, eu acho, do executivo começa... Tipo, quando eu tava no início da faculdade, estavam me ensinando que o Brasil era um país hiperpresidencialista. Sim. Isso era 2017, 2018. Já tá muito longe da questão hoje em dia, tá? Então pode acontecer. Tem que ser um cisne negro ou uma coisa planejada, provocada. Um novo arranjo aí da tripartição dos poderes. Da forma como tá impossível. Você vai colocar outro cara que é uma saída radical. Não gosto também dessa palavra. Mas uma saída assim, né? Fora dos ditames assim da coisa. E ele vai ser um fracasso de novo. É como eu enxergo, pelo menos. Sim. E com relação a ser positivo, cara, eu acho que um cara igual o Milley, assim, bem focado em liberdade econômica, seria positivo. O Brasil tem muito problema de burocracia, cara. Basicamente, fala com qualquer pessoa que tenta fazer qualquer empreendimento, você vai ver a quantidade de entrave burocrático que tem. Sim, mas eu acho que, cara, pra qualquer pessoa que tem a mentalidade de resolver problemas, né? E acho que pra galera de exatas é muito mais óbvio esse tipo de pensar, né? Sim. Tipo, o cara é engenheiro. Então ele vê o problema, ele pensa, como eu posso resolver o problema rápido? E pro pessoal de humanas vai ser menos claro, assim, eu acho. Eu sinto Até que identificar os problemas. Eu sinto que o pensamento meio que típico do advogado, ele pensa meio que no todo e ele fala, cara, se eu mover uma peça, quais são os ajustes no todo que eu tenho que fazer pra encaixar essa peça? Exato. O que acaba sendo um tipo de pensamento que ele é menos propenso a resolver coisas de uma forma rápida, entendeu? É. E tipo, tem muito problema, isso é uma coisa engraçada, né, que, enfim, só vai aprender quando você começa a ter que resolver o problema mesmo. Tem muito problema que você não pensa antes e resolve de uma vez só. Você meio que, tipo, tenta resolver, pensa mais. Tenta de novo, pensa mais, entendeu? Sim. E, enfim, Eu acho que o problema, muitas vezes, tipo assim, se você tem uma cabeça voltada pra solução de É problemas... engraçado, né? Porque o Milley, a rigor, ele era, tipo, só um economista, meio que uma figura, assim. Mas se bem que ele trabalhou bastante tempo no setor privado também, né? Com certeza. E o Nayib Bukele é funcionário público de carreira, né, cara? Mas a parada que eu tô dizendo não é porque precisa ser alguém de exatos. Inclusive, eu acho que não deveria ser alguém de exatos, de forma geral. Mas é que, tipo, se você tem uma cabeça voltada pra solução de problemas, é muito fácil identificar os problemas do Brasil e soluções pra eles. Só que eu acho que o pensar que prepondera, né, na situação política, no Politburo brasileiro, né, o comissariado ali, os altos mandarins, é uma coisa meio... É um pensamento mais analítico de humano, assim, uma coisa meio... Tá, mas se eu mudo isso, quais são as consequências, vantagens, lados ruins, etc. E a coisa fica meio inerte e tal, né, então... Enfim, mais pra frente o cara perguntou também sobre como desburocratizar sem mudar a Constituição. Tem coisas interessantes a serem ditas. O Anísio Salles. Salve, senhores da guerra. Salve, Anísio. Valeu, Anísio. Primeiramente, parabéns pelo site, ficou muito legal, mas agora segue a pergunta. Qual momento histórico vocês queriam ter presenciado sem ter que sofrer as consequências de ver na época? E para além do escopo bíblico / abraâmico da força, apenas como mero telespectador do século XXI? Cara, do topo da minha mente, a primeira coisa que eu pensei, influenciado pelo livro que eu tô lendo agora, seria o fim da República Romana, sabe? Então eu queria ver... Cara, sei lá... Se eu pudesse ter nascido... Vamos supor que eu fosse, ao invés de ver, eu pudesse meio que viver minha vida inteira só como telespectador, seria bem ruim. Eu sinto que se você nasceu, sei lá, 10 anos depois do Júlio César, você consegue ver a ditadura do Sula, você vai ser bem criança, mas você vai conseguir ver a ditadura do Sula, você vai conseguir ver, tipo, a república meio mondronga que o Sula criou, aí você vai conseguir ver, tipo, a destruição dela pelo Júlio César, e você ainda vai conseguir ver um bom pedaço do reinado Augustus, entendeu? Então acho que seria um período bem interessante de vida pra ver. Cara, pra mim é muito... cara, isso é muito difícil. Mas eu colocaria 2 momentos assim. Eu queria ter visto, considerando que não é mitologia, mas tipo, a morte do Sócrates.
Eu literalmente queria ter visto o contexto no qual a filosofia surgiu. Sim. Tipo, literalmente, quais eram os questionamentos, quais eram as questões sociais. Era tipo, a ideia da filosofia era uma coisa apartada, era uma coisa profundamente política. Eu tenho a minha opinião, né? Mas eu queria entender também o contexto do que estava acontecendo em Atenas pra... Cara, tipo, do nada, entendeu? Do nada isso aconteceu, né? E, tipo, a civilização grega, eu vejo um paralelo muito claro entre, tipo, a colonização e a expansão dela na antiguidade com, tipo, também a colonização e expansão grega, colonização e expansão europeia depois, né? No descobrimento do Novo Mundo, né? Digamos, colonização, se eu tivesse que colocar... Só tem uma condicionante para esse tipo de expansão colonizatória, assim, que é, tipo, abundância de capital humano, basicamente, né? Tem muita gente, pouco espaço. Então eu só queria ter visto isso, sabe? Ou então, eu queria ter visto, tipo, a destruição do antigo regime, tá ligado? Eu queria... Então, puta, essa era outra resposta que eu ia dar. Tipo, a Europa pós Napoleão e ela se desfazendo ao longo do século XIX. Exato. É porque não daria pra ver o Napoleão e, tipo, a Primeira Guerra Mundial ao mesmo tempo. Seria... Sim. Eu precisaria de uma vida sobrenaturalmente longa, assim, né? Talvez ver o Napoleão fosse muito interessante também, porque, cara, o Napoleão deveria ser muito aterrorizante, sabe? É tipo, tem um anão um exército gigantesco. Tem um anão da Córsega, né? Ele consegue mobilizar o país dele inteiro pra guerra e ele é indestrutível, ele é um gênio. Sim. E não tem nada que a gente possa fazer pra impedir a marcha dos direitos humanos e da República Francesa. Outro argumento pró meio que o final do século XIX, assim, o século XIX como um todo, né? E até o começo do século XX, é que parece que eu já vi várias pessoas falando sobre isso, que, em geral, os momentos de grande florescer cultural é quando você tem uma sociedade que era muito conservadora, então ela tem os alicerces dela bem fundamentados, ela talvez seja um pouco rígida para fazer certas coisas, só que meio que ela tá muito disciplinada, entendeu? Ela tá muito doutrinada pelas aquelas normas que já estão funcionando há décadas e décadas, ou há séculos e séculos, e quando ela vai se liberalizando, é como se você tivesse, tipo, desabrochar de uma flor. Só que, tipo, meio que um desabrochar secular, entendeu? Então não é uma coisa que acontece o tempo inteiro, acontece de, cara, 400 anos. E eu já vi muitas pessoas fazendo o exemplo de que o final do século XIX e o começo do século XX foi perfeitamente isso. Eu queria ter visto isso. Que os melhores exemplos são a Áustria e a Rússia. Então, pega o final do século XIX e a Rússia. Cara, produção artística única, talvez, o período mais bizarro, assim, de ter alguns expoentes muito surreais. Em literatura e música, assim, é muito claro. E a Áustria também teve muita contribuição filosófica de campos muito diferentes, que é exatamente isso, era uma sociedade meio que monarca católica, os caras tinham liderado contra a reforma e tal, meio que indo liberalizando lentamente ao longo do tempo. Enfim, tem argumentos interessantes a ser feito, eu já vi pessoas falando que o período de Atenas foi um exemplo disso, entendeu? Que você tinha uma sociedade que por vários motivos ela tinha passado séculos, tipo a sociedade grega, séculos e séculos sendo uma coisa muito arregimentada e tal, e na democracia você tem meio que uma liberalização, e aí logo depois meio que morre, entendeu? E aí a cultura fica, tipo, decadente e você para de produzir coisas pra sempre. Tem um argumento a ser feito que o próprio Brasil, de certa forma, é isso, né? Então, o Brasil, ele era uma sociedade muito conservadora no século XIX, isso é incontestável. E aí foi liberalizando, aí você tem, tipo, um período na metade do século XX, um boom cultural insano, assim. Então, pega desde 1920 até, cara, 1970, 1980, assim. Brasil, cara, tipo, me pega muito música, porque eu acho que a música do Brasil dessa época... É o que você consome mais também. É o que eu consumo mais, mas eu sei que as pessoas falam que literatura também é muito bom e tal. E aí, só que liberalizou e agora que terminou a liberalização tá meio que uma bosta, entendeu? Porque tá uma coisa decadente que não serve mais nada. Tá uma bosta não, pô. Não tá não, imagina, pô. Tá bom, porra. Barulho da pisadinha, porrando horrores. E outro período que eu tenho curiosidade de ver também, cara, eu queria ver como foram algumas grandes migrações de povos, assim, entendeu? Então você pode ver tanto a expansão dos tupis pra costa brasileira... Saindo da Amazônia numa cruzada de caráter xamânico religioso, trucidando G, né? Exato. A matriz linguística tem a expansão dos proto-europeus pra Europa, sabe? Que é tipo, será que os caras realmente só chegaram e matavam todo mundo? Tipo, eu tenho curiosidade de saber, tipo, realmente foi isso? É o que o genoma humano nos Exato, revela. Mas, tipo, eu queria ver, entendeu? Enfim. Você queria ver, tipo, um povo nômade chegando na sociedade agrária. Exato. Eu queria ver se realmente foi isso, cara, porque parece meio surreal, assim. Nem os mongóis fizeram isso num nível tão bizarro quanto foi feito, entendeu? Tipo, eles não fizeram... Tipo, acabaram com todo mundo e substituíram integralmente, sabe? Enfim. Próxima pergunta. Newton Borges. Religião. Vocês acham que é possível ter um casamento cristão de verdade hoje em dia? Em algum lugar livre do planeta?
Mais uma pergunta sobre casamento, aí tá sendo tema do A momento. pessoa virou conselheiro amoroso. Virei. Tirando países totalitários e muçulmanos, obedecendo a Bíblia, com dote, onde o livro de Gênesis é respeitado, é possível. Pois hoje em dia eu desconheço um lugar livre que não permita divórcio. Eu sou contra o divórcio, por isso a importância de escolher bem alguém. Primeiro, eu não entendi o que você quer dizer com onde o livro de Gênesis é respeitado. Eu acho que deve estar pensando na distribuição do papel do homem e da mulher que está estipulado lá no início, entendeu? Ah, tá. A Eva como um eterno apoio, né? Derivado, assim, da essência Sim. do homem. Cara, acho que o mais perto, tipo assim, se for realmente da sua vontade, e tem que ver também o que você considera livre, né? Porque, tipo, se o casamento bíblico, eu acho que, né? Se o casamento bíblico é o que você considera como o ápice da civilização, cara, liberdade não é o teu valor mais alto, entendeu? Sim. Liberdade no sentido de fazer o que se quer, né? Tipo, tem várias concepções filosóficas da liberdade. Inclusive, liberdade pode ser fazer o que se deve, na verdade, né? Se você entende que liberdade é fazer o que se deve, o que deve ser feito, né? A saída disciplinada ou ordeira, né? Da obrigação das coisas. Sei lá, cara. Você é o tipo de cara que pode achar a Arábia Saudita livre, Então, exato, entendeu? esse era o ponto que eu ia fazer. A crença do casamento bíblico era uma crença tipo, bem tradicional, que é meio que a crença do confucionismo, que é, cara, todo mundo meio que tem uma pessoa acima dela e uma pessoa abaixo dela, e ela tem o dever de obrigar a pessoa, o que a pessoa acima dela manda, e tipo, cuidar e meio que regimentar a vida da pessoa abaixo. A concepção super tradicional do que seria um casamento e uma família, o pai de família é isso, tipo, Roma claramente era isso. Só que ao mesmo tempo, se você quer ser tipo o pai tradicional que vai mandar, de certa forma, né, na sua mulher e nos seus filhos, cara, você tem um cara acima de você, que vai ser o rei, entendeu? Ou a autoridade pública. Então, talvez o motivo pelo qual seja impossível ver o casamento bíblico numa sociedade livre é porque os preceitos filosóficos, assim, né, morais que dão origem ao casamento Exatamente. bíblico não são os mesmos preceitos da sociedade que você considera livre. Eu acho que você vai ter dificuldade, inclusive, de achar a palavra liberdade em Gênesis, cara. Eu não sei palavra por palavra, mas, tipo assim, nos valores que estruturam, né, o princípio ali na mitologia cristã, ou judaico-cristã, né, para alguns, você não vai encontrar isso, não é um dos valores mais altos, entendeu? Agora, porra, é exatamente isso, entendeu? Se você não tem nenhum grau de obrigação diante da sociedade, né, uma sociedade liberal. Se você entende livre como liberal, entendeu? Eu tô, inclusive, relativizando o que é livre, sabe? É que é aquela parada, a liberdade de se viciar em crack, sabe? Sim. Isso não é a verdadeira liberdade, isso é a reflexão kantiana, sabe? E, tipo, na verdade, a liberdade é quando você se disciplina por um objetivo, Exato, sabe? exato. Então, depende do que você entende por liberdade. Você tá entendendo liberdade no sentido mais libertário da coisa? Cara, não, você não vai encontrar porque tem uma contradição Exato. aí. Mas, dito isso, é aquela história que o Lindemann, né, que é um cara no Twitter, sempre fala, eu acho que fala muito bem, que é, cara, cada relacionamento, assim, é regido por suas normas internas, né? Então, por exemplo, você vê as pessoas solteiras numa sociedade, em geral, elas têm um comportamento muito mais homogêneo entre si, em alinhado com o que a sociedade espera delas, Total. do que as pessoas que estão num relacionamento, seja um namoro e tal, pra gente que é mais jovem, seja um casamento mesmo. Porque, cara, dentro do casamento é você e a sua mulher ali decidindo o que é certo e, mas o que os outros vão pensar? Mano, os outros não vão nem saber, entendeu? Você faz o que você quiser. Então, cara, se você arranjar uma mulher que concorda contigo sobre todas essas coisas, eu acho perfeitamente razoável você viver esse tipo de coisa, sabe? Combinado não sai caro, né? Mas a parada é que tem umas exigências dele aí que são foda, né? Dote envolve mais do que a mulher, né? Envolve o pai da mulher. O cara, ele quer receber dinheiro pra casar com uma mulher, é isso que ele quer? Porque isso que é o costume antigo. Entendi. Você dá o Pô, mas só dote que era e o moda cara receber um dote, né? Não. Só não ser famélico, entendeu? Tipo, Entendi. nem que pode ser um dote merda ou pode ser um dote foda. Tipo, Receber também não 5 sei se ele vai, cabeças de cabra. Isso que eu falar, eu não sei se ele vai querer o dote bíblico também, né? Ah, não, você vai ganhar 5 sacas de sorgo como dote. Tipo, tá, o que eu faço com isso, entendeu? Mas, enfim, se você. Cara, se a sua mulher. É possível, tipo. A pergunta deveria ser: em algum. Tipo, dá pra encontrar uma mulher que seja tradicionalmente cristã, né? Não sei se você vai encontrar, tipo, níveis de Antigo Testamento, assim, né? Tipo, Exato. né? Tipo, Tipo assim, cara, Jesus veio pra abolir muitas coisas, né? Se você quiser viver no Antigo Testamento, cara. Vira judeu ortodoxo. né? Exato. Só se você virar judeu ortodoxo mesmo. Mas, enfim, acho que você pode encontrar uma formatação mais cristianizada, assim, de casamento em qualquer lugar do mundo, inclusive. Agora, porra, cara, da forma que você tá colocando, tipo, do livro do Gênesis, talvez, mano,
Só realmente não... E eu nem acho que países totalitários, entendeu? Geralmente os países totalitários são anticristãos, né? Forma de regra. Tipo, a forma mais moderna de totalitarismo que a gente tem, de ditadura são seculares, né? Então o legado da Guerra Fria. Mas você pode arrumar uma esposa tradicional num país muçulmano, inclusive numa república islâmica. Aí o Irã é livre? Eu não sei, entendeu? Depende. Exato. Depende da tua concepção de liberdade, sabe? Provavelmente, se você só quiser ter um casamento tradicional, não sei se o governo do Irã vai ficar se metendo na sua vida, entendeu? Sim. Enfim, o Ítalo Ticotti fez um textão aqui que eu achei muito bom. Enfim, Antunes e pessoas, espero que estejam bem. Estamos bem, graças a Deus. Muito bom. Ao longo do último ano, redigi um artigo que está em vias de publicação sobre os impactos da pós-modernidade no ser e fazer criativo do sujeito moderno. Com pós-modernidade, já está falando principalmente pós-fim da União Soviética. A conclusão do trabalho foi que, devido a uma série de condições postas em nossos tempos, a digitalização das relações, o fortalecimento dos discursos de eficiência e produtividade, a instauração de um caráter hedonista e narcísico na cultura, o empobrecimento da simbolização do dia a dia com a morte das crenças, tem-se que o laço social, a forma que nos entendemos como sujeitos envoltos em uma comunidade, pertencentes e em dívida com esta, encontra-se extremamente adoecido e fragilizado. Eu concordo. Se alguém não entendeu, vale a pena pausar e ler aí o que ele está querendo dizer, mas eu concordo de gênero, número e grau. Pensando nessas conclusões que tirei após um ano de estudos, gostaria de saber o que pensa sobre os impactos que as novas formas de socialização, então redes sociais, apps de namoro, jogos online e de trabalho, e a uberização, pauperização dos modos tradicionais de empregabilidade, na subjetividade dos jovens modernos. Faço essa pergunta porque esse assunto já tangenciou vários vídeos do NC Show, mas nunca foi focal. Desde já, peço perdão caso a linguagem esteja com um tom de marxismo cultural. Fui solteiro para escrever artigo e argumentar dessa forma. Aí ele mandou o link do artigo dele. Eu li o abstract, pelo que eu entendi, o abstract é base... Você falou a mesma coisa que o abstract aqui, só que numa linguagem um pouco menos técnica de psicologia. Vamos lembrar de colocar o link do artigo dele também na descrição para quem se interessar pela pesquisa dele. Enfim. Muito bom, cara. Muito bem treinado em marxismo cultural, diga-se de passagem. Cara, eu concordo 100%. Eu acho que é muito ruim, cara. Eu sinto que isso é um tema que várias pessoas têm escrito. Recentemente eu tava vendo no Twitter nego falando do livro lá, do tal do Fustel de Coulanges, que era tipo um cara do século XIX, que era um estudioso, assim, da sociedade clássica e tal, que em Roma e na Grécia Antiga, as pessoas, principalmente as pessoas comuns, viviam a vida inteira deles embebido na religião deles. E hoje em dia a gente tem, por religião romana e grega, muito a parada dos deuses gregos e tal. Claro que eles têm um papel, mas uma coisa muito fundamental também era o culto aos seus ancestrais, né? Então nas casas dos romanos, e aí, sei lá, dos nobres, por exemplo, tinha o conceito da máscara de morte. Então quando a pessoa tá morrendo, você ia lá e fazia um negócio, não sei se era com cera, você meio que pegava a máscara de morte da pessoa, que ia até lá, tipo, a sua cara quando você morreu, e se você tivesse sido um cônsul, um nobre, assim, ia até lá, tipo, o seu rosto de cera na casa da família por, tipo, séculos, Olha lá, assim. pessoal, tava no Palácio do Catete final de semana, tem a máscara mortuária de Getúlio Tá Vargas. falando sério? Sim, tem. Então, isso é uma parada... Inclusive pintada, né? Não é, seria uma máscara tradicional romana, que é só uma impressão, assim, do teu rosto bem mal feito. E aí tem as o rosto dele pessoas feitinho. viviam embebidas nisso, e na sociedade tradicional cristã também, todo mundo... É o velho clichê que é, cara, o que o plebeu ficava fazendo no dia dele? Ele meio que acordava tarde, ia trabalhar bêbado, sabe? O final de semana ele ia na igreja, e aí ele ficava... Tinha feriado de São. E aí tinha muito feriado, e aí ele vivia a vida dele meio que nos feriados, assim. Sim, cara, a parada que ao longo, né, da nossa história, tipo, o tipo de saber mais alto que a gente pôde produzir foi sendo trocado lentamente, né? Antes era literalmente a revelação religiosa, e aí depois passou a ser, pretendeu ser, o saber científico, né? Então, no século XIX, todo tipo de conhecimento foi sequestrado e convertido em ciência, né? Aí o direito virou a ciência jurídica, a política virou a ciência política, tudo tomou uma abordagem muito científica, muito falaciosa, né? Porque, obviamente, tem um obstáculo da coisa em si, né? A gente não consegue isolar, teorizar, provar, experimentar, destacado tudo, né? Óbvio que a gente avançou pra cacete em termos científicos. Do século XIX pra cá, a conquista maior desse cientificismo assim, é material, obviamente. A gente saiu, sei lá, de uma sociedade que morria maciçamente de varíola, sei lá o que mais, pra uma sociedade que vive, dizendo de forma geral, né? Muitas pessoas ainda vivem na pobreza, mas vivem com extremo conforto, né? Tem um YouTube onde a gente pode ganhar dinheiro fazendo vídeo, que é insano, né? Sim. Mas o argumento seria, né, inclusive... Esse foi o próprio despertar do Nietzsche, né? Mas
né, na obra dele é meio que toda dedicada às consequências dessa desmistificação do mundo. E aí, o que vem agora? Não sei, a gente volta, a gente revisa, a gente persiste, né, dobra a nossa aposta na ciência. É difícil saber, pessoas estão tomando rumos diferentes, sabe? Só que, claramente, pelo que você escreveu, você, de certa forma, também concorda que... Mas acho que todo mundo que gosta de estudar a antiguidade clássica enxerga que, cara, nada era dissociado da religião, do panteão, sabe? Sim. E nos momentos mais adversos, até nas coisas que são miticizadas pelos nossos tempos científicos, né? A ciência também produz seus mitos. Então, tipo, a democracia ateniense. Mas os gregos racionalmente chegaram a essa conclusão de que não, a gente vai decidir através do voto, porque numa concepção liberal da política não dá pra gente ter certeza do que é certo. Não tem nada, não passa por isso, entendeu? A própria concepção dos gregos ali na origem era uma coisa mítica, né? Mas ela estava delegada a uma entidade, a um ente espiritual da sorte, né? Da fortuna e tal. Então, sim, meio que... não era que a gente descentralizou a decisão. Não. A gente delegou a decisão a algo divino, sabe? Diferente, da mesma forma que as monarquias, muitas vezes, elas eram embasadas por mitos e etc. Então, e até no ápice, assim, da civilização clássica, o Alexandre, assim, várias formas... você vê, ele é pragmático quando ele luta, né? Ele tem você pode chamar de científica a abordagem militar dele, a vantagem lá dos hoplitas, da Macedônia, etc. Mas aí você vê, aí de repente ele desembarca numa praia, aí... Não, pega esses 3 cavalos aí, manda eles partirem pro mar e deixa eles se afogarem, entendeu? Porque Poseidon abençoou a nossa passagem, sabe? E, enfim, dado que ele fala de psicologia, tem um impacto para o indivíduo também. Cara, eu acho que o Jordan Peterson falou que o Jung já disse que o mais são que uma pessoa pode ser é ser tipo um católico tradicional. E não é ser um católico trad de hoje em dia, não, é tipo ser um católico do século XVII, entendeu? Que é tipo, cara, você vive a sua vida, você faz aqueles rituais, não necessariamente você tem uma super crença em todos eles, mas você também não tem meio que uma descrença, fica tipo, esse incenso não serve pra nada, bababá. Vende esse incenso e dê comida aos pobres e tal. Exato. E, cara, eu sinto que talvez isso fosse óbvio desde o começo, assim, dá pra... A modernidade, né? Várias pessoas colocam no Guilherme de Ockham, que é, tipo, com certeza botar cedo demais, mas tem um aspecto da modernidade que dá pra você colocar no Lutero, que é a partir do momento que o Lutero começa a questionar certas coisas... Obrigado, Lutero. Obrigado, Lutero. Você meio que não tem limite pra questionar, né? Então, no começo você vai questionando, qual é a verdadeira autoridade do Papa? E aí, enfim, agora chega no século XX, as pessoas questionam, será que eu devo me casar? Sabe? Será que eu devo ter filho? Ou então, será que eu devo jantar com os meus pais? Ou se você for o pai, será que eu devo... Amar os meus pais? Exato. Então, e aí, meio que a vida da pessoa vai sendo desestruturada. Cara, pra mim, fica muito óbvio no dia a dia. Tem umas pessoas que vivem a vida de uma forma muito solitária. E, racionalmente, é meio difícil de você entender porque que... Quer dizer... Através de pesquisa estatística, você até consegue ver, o cara que passa o tempo sozinho, ele se sente deprimido, o que, tudo bem, isso é óbvio, né? Mas, cara, se a pessoa, ela, por exemplo, trabalha remoto, sabe? Então ela mora sozinha, então ela não mora nem com os pais, a pessoa não tem uma namorada ou um namorado, a pessoa não tem filho, que o cara, você passa o dia inteiro sozinho. As poucas interações que você tem são remotas e são com seus colegas de trabalho. Sendo que hoje em dia, nos ambientes de trabalho, as pessoas dificilmente conseguem ter relações tão genuínas assim. Tipo, cara, tem um aspecto humano que não é reduzível a meros números, assim, sabe? Tem uma coisa meio qualitativa que, sabe, eu sinto que só é perdido. No vídeo que a gente fez do Sabre de Luz lá do casamento, eu sinto que, enfim, as pessoas continuam insistindo em discordar da gente. Pessoa. Mas é um pouco de... Cara, tem várias coisas no dia a dia da vida que se você não fizer com um certo apreço ritualístico a fazer aquilo da forma certa, sabe? E que a sua vida vai lentamente piorando, sabe? E eu sinto que tem um aspecto que até a religião contemporânea ela passa por isso, né? Que é... por que eu faço questão de ir numa igreja que tenha um padre, que ela seja ornada e etc? Por que eu só não vou numa igreja qualquer... Sabe? Que é tipo um galpãozão gigante, as pessoas tocam rock e tal. É porque, tipo, cara, meio que você vai relativizando coisas demais, assim, sabe? E aí chega um momento que você tá só perdido, sabe? E pra mim, claramente, os jovens, eles acabam se ferrando muito com isso. E eu sinto que, de vez em quando, até a gente, cara, tenta passar uma visão
pouco diferente, assim. A gente tenta passar uma visão um pouco mais alinhada do que você acha que é a visão certa para as pessoas. As pessoas têm uma resistência muito grande, sabe? Então a gente fala, tipo, cara, talvez jogar videogame demais seja ruim. E aí nego fica muito puto. É só porque, tipo, cara, o videogame não é uma coisa real, entendeu? Você pode abordar do ponto de vista evolutivo, que é... o corpo do ser humano, ele não evoluiu pra jogar videogame, o que, sim, isso é verdade. Só que essa não é a única forma de você chegar na mesma coisa, sabe? Sim, cara. A minha preocupação toda é que tipo, é a diferença entre esse campo... Já que o Ítalo Ticotti é versado em marxismo cultural, eu vou dar uma resposta deleuziana, entendeu? O pouco que eu fui treinado nessa tradição, mas... Tipo, nos anos 60, nos anos 70, tinha toda essa pira com desterritorialização, né? Tipo, a não localidade ou a presença múltipla de vários elementos num lugar só e ao mesmo tempo em nenhum, como isso era uma oportunidade e tal. Tem toda uma obsessão com Kafka pelo fato dele ser um judeu da Boêmia dentro do Império Germânico, etc. Então, essa coisa de não pertencer a nada e ao mesmo tempo criar uma coisa nova, eu acho que isso é muito dos nossos tempos, sabe? Porque, tipo, as formas de associação antes, né, quando a gente tinha uma vida presencial, né? Vamos fazer a distinção de presencial e digital. No presencial tinha a galera do bairro, a turma da agência da Caixa Econômica tal, o tal posto, no Rio, né? Tal posto da praia, a galera de tal rua, etc. Sim. O pessoal se reunia, a identidade era toda construída dentro do real e eu acho que acima disso também dá pra falar de outro tipo de identidade religiosa, de uma região, né? Por exemplo, meus pais são colonos luteranos no cu de Santa Catarina. Qual é a minha religião? Antes do mundo digital não era nenhum questionamento, né? Sim. Então, esse tipo todo de identidade atrelada a território, a presença, a comunidade, cara, pra mim se esfarela no ar quando a gente tem o digital, porque você pode se conectar à identidade que você quiser. Só que não é uma conexão tão forte quanto a conexão, tipo, Exato. presencial. E eu vou além também... essas conexões que eram meramente arbitrárias, eu sinto que elas às vezes têm papel, sabe? Cara, você não tem que questionar tudo. É tipo, por que você é católico? Irmão, só aceita, entendeu? Por que você é brasileiro? Cara, só aceita. O pessoal, mas assim, cara, mais do que isso, é tipo, você pode ser um brasileiro que mora em Goiás e se identificar com o hinduísmo, sabe? Sim. Só que, cara, a natureza do teu convívio ainda se impõe, sabe? Então, tipo, na internet você pode ser lá, Siddhartha Gautama, porra, sei lá, Krishna, Hare Krishna, o que você quiser, mas tipo, cara, você ainda tá em Goiás, você ainda estudou na escola estadual que você estudou, sim, ou no colégio que você estudou, e, cara, você buscar é tipo uma aproximação que nunca chega no digital, sabe? Sim. É meio que você vai estar eternamente perseguindo ou criando essa ficção, essa identidade virtual ficcional que a gente não sabe onde leva isso, acho que acima de tudo, tipo, os indícios precoces disso são muito desanimadores, né? Sim. Tudo que a gente vê de estatística de geração Z, alfa, é muito desanimador em termos assim, de convívio social, mostra que isso é uma coisa que tem um potencial lesivo fuderoso, mas eu diria que, tipo, em primeiro lugar eu já teria colocado, entendeu? Tipo, essas identidades digitais, essas afiliações digitais, pertencimentos digitais, eles são todos digitais, entendeu? Exato. Tipo, o meu medo é que conforme a nossa vida vai ficando mais conectada, e a gente já tá, eu pelo menos, acho que falo pela maioria, num grau de simbiose surreal com a internet, com o mundo digital, é que, sei lá, em algum ponto substitua, sabe? A cagada é que a natureza, a lei natural ainda, sim, eu acho que até a próxima pergunta, a lei natural ainda vai dar a opinião dela, entendeu? Ela ainda vai bound us. Sim. Mas a gente pode tentar, não, mas eu quero ser, caralho, um Morávio que, sabe? Eu sou um Morávio, sou um orc no World of Warcraft, etc. Tipo, você não é nada disso. Exato. Eu sou Torquemada no Twitter. Exato. Eu sou um católico tradicionalista, não sei o quê. E, enfim, só pra comentar também, porque você falou aqui também da coisa de produtividade, né? Eu, como engenheiro de produção, isso é uma parada muito clara, assim, que mais ou menos 100 anos atrás, o cara chamado Frederick Taylor inventou a ideia de engenharia de produção, que é, ao invés de você tratar os seus funcionários como pessoas, você meio que trata eles como... Você tenta quantificar o máximo possível eles, sabe? Então você só vê quanto tempo ele faz certa coisa, a produtividade, como eu consigo fazer que ele seja mais produtivo. E na Bíblia, no Antigo Testamento, parece que literalmente na lei de Moisés, tá escrito que Deus fala que para os israelitas não contarem o número de pessoas que eles têm. Então, ele é contra a ideia de um censo. Por quê? Porque quando você trata as pessoas como um número, isso tem um jeito, tipo,
o Mário Sérgio Cortella de falar, que é o que eu vou falar, e aí depois eu vou aprofundar. Quando você trata as pessoas com número, você tem a tendência de só perder de vista que aquilo é um ser humano. Desumanizar. E aí você desumaniza, você tem a tendência de fazer atrocidades. Enfim, os judeus antigos, dado que o espírito do judaísmo, em grande parte, é como você consegue seguir a letra da lei subvertendo o espírito da lei, eles não contavam tipo, o número de pessoas, eles contavam, sei lá, o número de sapatos, entendeu? Cada pessoa tinha 2 sapatos, ela só se dividia por 2. Mas, cara, é basicamente isso, assim. E aí a consequência ao longo do tempo, e enfim, estatística era proibido. Estatística literalmente significa estado e tipo, ística, meio que seriam os números, assim, são os números do estado. Então qualquer coisa que você tem, que você trata com estatística, em engenharia de produção, né, que é o domínio das coisas que aumenta a produtividade, é o uso de estatística e você tende a só piorar muito tudo, sabe? Porque você tira o aspecto humano, sabe? Então você produz uma coisa com uma eficiência muito absurda, mas é tudo padronizado, é tudo sem contato. E aí as burocracias acabam passando por isso. Talvez isso fosse uma das vantagens de quando a Igreja Católica meio que tocava tudo que era social no Estado, era que a Igreja Católica ela tinha uma essência, por incrível que pareça, era tipo, relativamente pouco burocrática, na medida que era... Cara, se você fosse um cara ferrado, que precisava de caridade, você meio que chegava na igreja, pedia socorro pro padre e tal, e, mano, o padre meio que cuidava de você pessoalmente. Todos os padres eram perfeitos? Obviamente não, sabe? Mas era uma coisa muito mais pessoal do que a burocracia estatal é hoje, que te trata como um número, sabe? Desumanizante. E aí te desumaniza e a sua vida fica uma merda, e aí ao longo do tempo, a sociedade inteira ela é passada por um processo de otimização, e a sociedade inteira vira uma merda, e aí, tipo, o trabalho da pessoa é uma merda, ela não é amigo de nenhuma pessoa no trabalho dela, tudo que ela lida é falso, a vida dela é horrível, ela não sabe por quê, só que ao mesmo tempo ela fica putinha quando você faz um vídeo falando que, pô, talvez seja ideal você fazer um casamento um pouco mais adulto, sabe? Cara, a parada pra mim que me pega, cara, sobre a questão material é, tipo, o fato de tudo ser tão replicável, tipo, literalmente, marxistas culturais falam sobre isso também, que é a parada da aura, né, da replicabilidade, como quanto mais uma coisa é ofertada, tem mais disposição dela, menos impacto, menos grandeza, tem um senso, menos posterioridade, tipo, força de posterioridade ela tem, assim, sabe? E, cara, meio que cara, nada mais é por encomenda, eu sinto que nada mais é para adorar. Esse tem sido o aspecto que tem mais me deixado com nojo de grandes centros urbanos, sabe? Sim. Que eu sinto que eles meio que estão convergindo para virar uma porra só. E é meio que um blob anômalo, quer dizer, um blob muito normativo, né? Que é a ditadura do prédio espelhado e desses monumentos, assim, muito modernos, né? Onde, tipo, tudo é oco, né? Na verdade, o que importa é o símbolo por fora e etc. Então é uma coisa muito grandiosa, mas vazia de significado ao mesmo tempo. Essa visita ao Palácio Catete de final de semana, mano, depois eu fiquei me sentindo um merda, entendeu? Falei, tipo assim, cara, tinha uma pessoa, o cara que construiu a casa, ele era o conde de Nova Friburgo, parece. Uau. Exato. É um pedaço merda de terra, entendeu? Friburgo é um município bonito aqui no Rio, etc, mas tem porra, não é nada demais, não tem nada demais, entendeu? Aí o cara escolheu um arquiteto prussiano, trouxe ele ao Brasil, deixou ele 6 anos construindo a parada, pensou tematicamente cada um dos cômodos da mansão dele. Sim. É claro, depois ele não conseguiu bancar a parada, vendeu para um grupo hoteleiro que por sua vez também quebrou, e aí o governo federal entubou a parada e virou a residência oficial do presidente durante a República Velha. Mas é uma parada tão magnífica, entendeu? Tipo, sim, é tão impressionante, é uma coisa tão engrandecedora do espírito humano, cara, e isso só não existe mais, é inconcebível. Sim. Esse é um dos motivos que eu fico falando sobre tanto de arte barroca, eu já falei no Twitter, já falei aqui também, porque pra mim a antítese a essa coisa otimizada e minimalista e tal é o barroco, que é só tipo, cara, o mais intricado que você conseguir deixar, você deixa. E eu vejo isso, hoje em dia as pessoas gostam de criticar muito, principalmente o Império Espanhol, que ele pegou toda a prata da América e não transformou em indústria, igual os ingleses e os franceses conseguiram fazer. Então, tipo, eles perderam toda a riqueza. Cara, você pode interpretar dessa forma, mas por outro lado eles construíram, tipo, umas igrejas extremamente lindas, assim, eles construíram uns palácios lindos. Até que ponto isso não tem mais valor do que você ter um bando de igreja muito feia, igual era a porra das igrejas puritanos na Inglaterra, e um bando de máquina. Cara, parabéns, tipo, você ficou poderoso, mas você ficou poderoso em nome de quê? Então, mano, e outra coisa que eu também acabo ficando na birra, que é meio que, aí nos anos 90 inventaram essa porra também o neoliberalismo ficou mais requintado, assim, aí tomou tons de financiarização da economia global, né? Então, meio que você só não tem motivo pra botar o seu dinheiro em nada real, né?
Porque, tipo, construir uma igreja não vai dar rendimento, não vai te pagar nunca, sabe? Então eu sinto que, tipo, a gente nunca teve tão rico, mas a gente nunca teve construindo, tipo, criando tão pouco, sabe? Sim. Tipo, o que Mark Zuckerberg, tipo, Jeff Bezos lá, Elon Musk. O Elon Musk é até um cara altruístico, assim, mas tem uma visão maior, assim, do dinheiro dele. Mas, cara, o Jeff Bezos, entendeu? Ele é rico além da compreensão humana. Ele pega a porra de dinheiro dele, a merda está toda... Pegou uma casa legal, tá ligado? Deve ter uma mansão. Financiarizou a porra inteira, então ela tá em, tipo, papéis, números, abstrações que rendem mais dinheiro a ele. Arrumou uma latina mami pra ele. Turbinou ela. Caralho, e é isso, entendeu? Cara, você criou a Amazon, entendeu? Era pra você tem um vídeo muito bom no YouTube que o cara, ele estima o preço pra construir a Basílica de São Pedro, que é, tipo, a sede da Igreja Católica, é o prédio mais grandioso do mundo. Chega até a ser meio assustador, assim, quão grandioso é. O cara custou, tipo, 33 bilhões de dólares na época. O que é uma quantia surreal de dinheiro, ainda por cima, se você pensar quanto era o PIB da época. O Jeff Bezos tem 200 bilhões de dólares, mano. Por que você não tá construindo uma nova Basílica de São Pedro, mano? Cara, essa é uma parada tão engraçada que, tipo, nesses grandes, tipo, o Palácio do Catete, por exemplo, é uma porra tão grandiosa pro tempo e pro lugar, o cara quebra. O cara vai à falência. A Igreja Católica aquilo. Meio que quebrou no sentido de gerar reforma protestante em parte pra puxar a Basílica de São Pedro. O Império Espanhol quebrou pra puxar aquela porra toda. Cara. Mano, o que aconteceu com só, tipo, você destruir tudo em nome da beleza, entendeu? Exato. Não, pra quem pode, né? Tipo, cara, o Jeff Bezos, entendeu? Ele pode comprar tudo. Ele comprou uma Latina Mami e um jornal. E um iate. Um iate e uma casa foda. Parabéns, cara, você fez a Amazon pra quê, entendeu? Tipo, por isso que é o que alguns não entendem. Por que as pessoas babam o ovo do Elon Musk? Eu acho que poucas pessoas têm a consciência efetivamente do que é, mas em muito sentido é tipo, fazer coisas com seu dinheiro, cara. O Elon Musk falou, eu quero botar o ser humano em Marte. Tudo bem, a SpaceX até é lucrativa através lá de subsídios, whatever, mas tipo, entenda que não tem mais ninguém tentando esta porra. Exato, é tipo, eu quero botar o ser humano em Marte. O que tá me travando? Pô, o governo. Exato. Será que com o dinheiro que eu tenho eu consigo influenciar o governo? O que eu precisaria fazer? A presidência? Pô, vamos tentar, entendeu? Exato. Então, é só esse senso de, cara, vamos fazer, entendeu? E aí, nesse sentido, aí parece que a nossa mensagem assim, no canal é radicalmente anti-modernidade. Nem é o caso, mas é só porque como o Ítalo levantou a bola, né? Sim. Enfim, Braço, mas é isso. Vamos lembrar de botar o seu artigo na discussão. Aí o Caio Álvares, que a gente falou semana passada, falou, fala meus amigos, terminei de ler Direito Natural e História, do Léo Strauss, e cheguei à conclusão que está tudo ali. Legal. Léo Strauss está certo e ponto final. É simplesmente perfeito o caminho argumentativo do livro e suas conclusões. Não dá pra chegar perto de refutar seus argumentos em nenhum momento. É muito louco pensar que na faculdade de Direito, pelo menos na minha, e há algum tempo atrás, sou quase 12, isso tem quase 2 décadas, o justnaturalismo é apresentado como uma corrente totalmente defasada, reduzida como sendo um produto histórico ultrapassado, e como essa redução é justamente uma das consequências do historicismo e como isso impacta negativamente a nossa sociedade, explicando a crise dos valores modernos que estamos vivendo. Agora, a pergunta é a seguinte: como retomar o caminho correto? Enfim, eu acho que primeiro vale a pena você explicar qual é a tese do Léo Strauss, porque eu nem sou tão familiarizado assim, antes da gente abordar o resto da pergunta. Pô, sempre, cara, o Léo Strauss realmente, cara, é uma leitura que eu recomendo para todo mundo que tem interesse em filosofia política. A impressão do Caio é literalmente a mesma impressão que eu tive quando comecei a ler. Eu falei, eu não sabia nem que dava pra ser bom e humano nesse nível, sabe? A menos, tipo, num cara que não é um clássico, óbvio, Sim. né? Tipo, óbvio, quando você lê o Platão, você fala, caralho, bizarro. Mas eu tava lendo um cara no século XX, eu falei, eu não sabia nem que dava pra chegar nesse nível de conhecimento dos textos. Então é uma leitura que eu recomendo pra todo mundo. Mas o argumento do Léo Strauss e tudo isso vem nas conceitos, tipo, tudo surge com o nascimento da filosofia, obviamente, né? Então, pro Strauss, o que tá acontecendo, né? O que o Sócrates estava vendo, que antes dele ser perseguido, né, na cidade, ele estava justamente contrapondo natureza com costume, né? Os atenienses viviam como eles viviam, da forma que tinha sido acordado entre eles. A própria democracia é decorrente dos costumes, do desenvolvimento histórico, de um processo que não é comprometido com um saber maior, né? Então, uma visão assim de uma coisa que seja transcendente, um fio de ligação eterno, né? Uma verdade que seja inexorável. E aí, cara, o Sócrates começa a humilhar as pessoas na rua, né? Ele começa a querer entender por que as coisas são daquela forma, muito dos diálogos retrata isso pra gente, e as pessoas não sabem responder, e aí todo mundo sabe
como culmina o processo, né? O Sócrates, ele é condenado por, não só por, o termo que eles usam é meio que desvirtuar a juventude, né? Então, os jovens da polis estavam abrindo os olhos para uma realidade que era além do costume, e também por negar os deuses, né? Que nem seria... Que isso é um não entender da filosofia sócrata. Eu estaria pensando, na verdade, que ele está questionando a cagada de regra do Hesíodo, né? Basicamente. O Hesíodo escreveu um texto enorme lá que descrevia minuciosamente a relação entre Deus, só que é uma compilação mitológica. Sim. É melhor do que o que existia antes, que era só arbítrio de um sacerdote? Mas o Sócrates já estava apontando o próximo passo e tal. Mas o que isso tem a ver com direito natural e história? Exato. Então, a questão do direito natural, ela surge... a filosofia é a questão da lei da natureza. Essa que é a parada, entendeu? E aí as condições... E aí começa então, eu acho que dá pra pensar a lei de uma forma meio newtoniana, assim, né? Exato. Que não é a lei positivada, é a lei, tipo... Por isso que é a lei natural. É a forma natural que as coisas mais relevantes, mais pertinentes pra vida do homem... funcionam. Então, hoje em dia, por causa de cientificismo, a gente acha que a lei do Newton é a coisa mais foda. Só que pro seu dia a dia, a lei do Newton é pouquíssimo relevante, entendeu? Exatamente. A lei da forma que os homens relacionam entre si, com o governo, com as outras coisas, é muito mais relevante. E, tipo, a palavra natural, pra nós, no português brasileiro, ela vai criar imagens como uma folha caindo, a areia do deserto. E, tipo, isso não é necessariamente ruim, né? Porque tem coisas na natureza que são inexoráveis, são imortais. O sol nasce, o mar vai continuar batendo. Da mesma forma, tem condições que são da alma humana, né? Existe alma humana, né? Sim. Mas, assim, que são da concepção humana, da relação entre os homens que são maiores, coisas do... E aí vem o estudo sobre a moral, do estudo sobre a moral decorre o estudo sobre a política, e tem muitas coisas extremamente polêmicas a serem faladas nesse campo, né? Toda a obra do Platão é extremamente polêmica, se bem lida, etc. Mas enfim, o Léo Strauss é um cara que faz o argumento, ele explica por que isso se perdeu, e essa questão do cientificismo que a gente estava falando, né? Tem 3 ondas na modernidade, eu preciso dar um brush-up para falar de forma digna sobre isso, mas, enfim, culmina no Hegel, e ele está falando caminhos para a gente resgatar isso, o horizonte da natureza, do homem e das coisas que são próprias, né, que são imortais, são eternas, ela não existe mais. Hoje em dia a gente está num ponto onde tudo é justificado historicamente. Então, é o velho paradigma lá da dialética, né? Então, a dialética que os próprios gregos inauguraram, ela vai tomar um sentido completamente diferente lá no iluminismo alemão, né? Aufklärung, lá, o Hegel, ele vai executar isso em forma de forças históricas. E às vezes funciona bem, e são as grandes dúvidas da minha vida, entendeu? Que, tipo, funciona bem para explicar algumas coisas. Não dá para refutar, entendeu? Mas claramente os frutos são maléficos para nós como homens. E aí, enfim, se você não sabe o que é dialética, então tem, sei lá, por exemplo, tem 2 matrizes civilizacionais se chocando, né? Tem, por exemplo, o exemplo mais óbvio que eu acho que é, tipo, o declínio do Império Romano e a ascensão dos reinos germânicos, etc. A fusão desse sistema de governo, a interação desse sistema de governo, contraponto, tudo lá o que a gente considera o feudalismo, né? A Idade Média, etc. E o Hegel explica toda a história nesse sentido. E aí a parada é, se a história explica tudo, qual é o papel da filosofia? Morreu, né? Basicamente. Eu consigo entender tudo. Não tem nada que é natural, que é eterno. Exato, assim. Exato. Existem essas investigações que são metafísicas, muitas vezes, elas não fazem mais sentido. Eu consigo explicar tudo em termos de teutões e romanos se misturando. Tudo contingente. Tudo contingente. E isso tem várias tradições filosóficas modernas que decorrem disso, né? O Marx, etc. Dá pra falar sobre isso também, eventualmente. Mas a parada é, o Strauss tá falando pra gente, tipo, cara, o Hegel, ele só consegue tá certo se ele colocar o ponto final, entendeu? Que ele coloca. Ele coloca. Essa que é a parada do Fenomenologia do Espírito, que eu ressalto. Não, é um livro que eu não li, entendeu? Não, é um livro que quase ninguém leu. Todo mundo fala que é um livro praticamente ou ilegível. Exato. Assim. De propósito, entendeu? Porque o Hegel era um esotericista, da mesma forma que ele é o Strauss. Então eu diria que os dois se entendem, assim, né? Nesse diálogo do pensar filosófico. Mas enfim, a parada é, o Hegel tem que concluir que acabou. A gente chegou no ápice aqui, esse é o estágio final da humanidade, meio que o iluminismo é o nosso paradigma final, meio que essa forma de governo aqui, monarquia parlamentarista prussiana também é meio que a forma final, e eu sou o cara que assinou o documento, o laudo. Foi tudo história. E eu acho isso engraçado, porque o Hegel, ele famosamente virou reitor da Universidade de Berlim, e na época a Prússia era uma monarquia absolutista, né? Então, de certa forma,
Mas tinha um parlamentozinho lá, Sim. pô, Mas enfim, mandava de muito certa pouco. forma, é muito conveniente para os seus próprios fins políticos você falar, não, o governo aqui do meu rei é o melhor governo do mundo e tal. Aí você vai ser beneficiado do ponto de vista de poder, assim, ganhando você quer ser o reitor da melhor universidade aqui que tem no país e tal. E o mesmo argumento podia ser feito pro Marx também, que é o Marx ele não fala que acabou agora, né? Mas ele fala que vai acabar. É só mais um passo para acabar. Sim. Que seria o comunismo, Que né? é 10 vezes mais perigoso. Exato. E que significa, tipo, não, cara, você tem que me dar todo o poder absoluto agora pra eu conseguir acabar tudo no próximo passo, né? Exato. Mas aí, cara, as preocupações do Strauss e do Platão também, pra mim, e eu até tava conversando com o João Eigen no Twitter sobre isso, um abraço, João Eigen, mas pra mim é indissociável a obra do Platão e o contexto político, entendeu? Platão é o cara que mais amou Sócrates na vida. Ele amava o Sócrates mais que a esposa do Sócrates, que é o pai do Sócrates. Quando o Sócrates foi assassinado, o Platão falou, cara, a filosofia vai acabar. Se não tiver quem diga e quem faça as coisas, vai acabar. Como é que a gente pode criar um sistema de governo que permita a filosofia? Né? E aí é essa leitura do Strauss da República, que eu ainda não concluí, mas eu já comecei o ciclo de palestras dele sobre a coisa. E aí o Caio Álvares agora, se eu não me engano... Deixa eu terminar a pergunta. Agora a pergunta é a seguinte, como retomar o caminho correto? Penso que é de pouco em pouco, reintegrando o diálogo entre as tradições clássicas e contemporânea, a razão e a moralidade e a vida política e filosófica, por mais que seja um caminho demorado e tortuoso. Vocês enxergam algum tipo de alternativa? Enxergam que o historicismo, em algum momento, pode passar por uma ruptura abrupta? Parabéns pelo canal e por contribuírem de forma pragmática com esse retorno. Um abraço. Muito obrigado. Caio, nós somos seus fãs. Mas a parada é... Então, a questão, o próprio Platão tá pensando, cara, como é que eu resolvo isso? E meio que na vida dele, ele... Por isso que eu digo que é indissociável. Na vida dele, o Platão conspirou contra regimes de governo, sabe? Siracusa. Exato. O Platão viajou lá pra Siracusa pra ser o tutor de um tirano lá. Ele se meteu num plot pra tentar tomar o governo. E, tipo, os detalhes sobre essa história não são muito claros. Mas a leitura que eu faria é... Cara, o Platão tentou fundar um Estado próximo da República. Um Estado que a filosofia pudesse florescer de fato, sabe? E pra isso ele usou de violência, de chantagem, o caralho. Ele fez um plot mesmo, maligno pra permitir que Fez uma conspiração. Uma conspiração do mal mesmo, entendeu? O Platão era uma pessoa... ele tinha muita convicção de que a filosofia estava certa. E o que ele fez lá em Siracusa, ele tentou 2 vezes, tá? Ele foi vendido pra escravidão 2 vezes na vida dele, então ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele tinha a convicção muito profunda de que ele tinha que fazer isso. Ele não conseguiu, né? Enfim, ele tem um outro legado em Atenas, é diferente, tem outra conversa sobre isso. Mas eu já vi, mas a questão o Léo Strauss tem outro livro sobre isso também, cara, que eu recomendo, que é The City and Man, né? Que ele tá falando sobre os problemas entre tipo, como filósofos conseguem falar a verdade ou tratar da filosofia de forma verdadeira numa sociedade que são pautadas pelo costume, entendeu? Então é você ser aquele velho meme da gralha, fazendo e ninguém querendo ouvir, tipo, cara, tá tudo certo e tal, e o filósofo tá tentando resgatar esses temas de maior profundidade que são inconvenientes para quem governa a cidade. E aí, cara, o Strauss, ele cria esse conceito de escrita, resgata, na verdade, de um bando de judeus, né, da Idade Média, Maimônides, famosamente. O que é hilário. Que é maneiro, na época o Léo Strauss, ele era um judeu na Alemanha nazista, entendeu? Então, meio que tem uma carga muito profunda nisso também. Mas de resgatar essa escrita esotérica, de falar a verdade por entre as linhas. Inclusive tem o conceito de leitura straussiana, que é basicamente você tem uma leitura muito minuciosa da coisa, isso é tipo um termo, um termo assim do culto do Strauss, etc. Cara, eu vejo várias saídas, entendeu? Você pode tentar fazer igual o Platão, sabe? Podia juntar uma tropa de 10 mil filósofos e invadir uma ilha no Caribe e criar uma sociedade voltada para a filosofia. É uma possibilidade que a gente fala sobre isso no Twitter, de sacanagem. Sim. Ou a gente pode continuar, os amantes da filosofia, os pressupostos filósofos podem continuar tal como Maimônides, né? Tava lá na Andalucia, lá, escrevendo de forma esotérica, comunicando essas verdades e agindo em favor da filosofia dentro desses temas. Tomada de poder? Não sei, entendeu? Mas vivendo, sabe? Mantendo a filosofia viva. No contexto que a gente vive hoje, é de absoluto abandono, e o próprio Strauss coloca de putrefação da filosofia, né? A gente só consegue ler, por exemplo, filosofia política como artefato histórico, como uma curiosidade, um quirk. Sim. Tipo, você lê Maquiavel, virou o pré-treino do Toguro. É mais o pré-treino do Toguro do que uma coisa
que a gente pode aprender alguma coisa. Então, reabilitar isso, enfim. Eu assim Eu já vi várias pessoas fazendo o argumento de que tem essas pessoas na internet que ficam criticando positivismo, essas coisas assim, que criticam que o sistema atual, ele não tem muito espaço pra você ter certeza de nada, né? Então, a própria natureza da democracia é aquilo que você falou que os gregos não acreditavam, mas hoje é real. Que é, cara, meio que ninguém sabe de nada, né? Então, você delega aí pro povo escolher. Exato. Só que na natureza de você ter tipo um estado de bem-estar social, que as próprias pessoas recebem os benefícios, votam, você acaba criando vários incentivos contrários, que é tipo, cara, se tem um grupo de pessoas que tem poder no Estado, que recebem poder do Estado, mas ao mesmo tempo eles influenciam o Estado, até que ponto eles não vão ter interesse de perverter o Estado e criar uma coisa muito relativística, assim. Enfim, coisa que no passado não era, assim, né? Você volta pro século XVIII, tipo, não tinha pra quê. Eu vi pessoas fazendo argumentos muito interessantes nisso com relação a coisa de economia, né? Que é, cara, se você for um economista, você não tem nenhum motivo pra... Se você for um economista e você não for a favor de tipo, impressão de dinheiro e a existência do Banco Central, né? Isso é uma birra de economista austríaco que é por causa do... Tem muito ANCAP que é meio burrinho e aí acabou meio que manchando o legado cultural dos tais economistas austríacos. Mas que a ideia seria que, dado que o Estado ele deriva muito poder da capacidade dele de imprimir dinheiro, se o Estado ele custeia a pesquisa econômica, não tem como você ser um pesquisador de economia se você não valida a noção que dá poder ao Estado, que é a capacidade dele de imprimir dinheiro, entendeu? Então, você nunca vai ser um grandíssimo pesquisador recebendo dinheiro do Estado, trabalhando numa faculdade estatal, ou então até nas universidades privadas nos Estados Unidos recebem muito dinheiro estatal, se você não tiver meio que, pelo menos, justificando de alguma forma a capacidade de impressão de dinheiro, entendeu? E a mesma lógica se aplicaria para várias outras coisas dentro do arcabouço político atual. Então, enfim, eu acho que tem algumas coisas políticas que teriam que mudar, assim, dizer exatamente o que é um trabalho mais complicado. O Strauss diria que recomendaria fortemente não tratar diretamente sobre isso, entendeu? Total, absolutamente. As conclusões sobre você ter essa leitura de filosofia clássica, elas são excêntricas, eu acho, são subversivas e tal. Essa é a filosofia que fez o Sócrates morrer, entendeu? E ameaçou subverter os jovens em Atenas. Mas, enfim, então é perigoso, mas a gente já falou bastante sobre Strauss, né? Vamos lá. El Arthur. Fala aí, sucesso ao canal. Minha pergunta é o seguinte: o que vocês acham ser o motivo de ditadores, reis malignos ou qualquer grande figura que seja muito violenta conseguir se manter no poder por tanto tempo? Como uma só pessoa pode mandar executarem as mais cruéis barbaridades e ignorar completamente as necessidades do seu povo e mesmo assim seus soldados não se rebelam? Pelo menos de imediato. Mesmo a vontade ruim sendo do líder, por que alguém se submete a tal ordem ao invés de simplesmente destronar o cara? Como o medo reina e mantém todos na linha, sendo que nada é sustentado apenas pelo soberano? Cara, eu acho que tem várias respostas bem interessantes, assim. Eu sinto que no século XX as atrocidades sempre foram cometidas com uma justificativa ideológica, né? Então, é aquilo que a gente falou. Dado que você é a pessoa que vai trazer a utopia pro próximo estágio, se você só tiver um pouco mais de poder, você só vai matando as pessoas a rodo e meio que nada te impede. Eu acho que outro fator muito interessante, que é o motivo de ditadores em geral terem polícia secreta, é que, cara, pra você conseguir agir um grupo de pessoas, pra qualquer pessoa ter poder na sociedade, ela não consegue ter poder sozinho. Então, se você é um conspirador que quer derrubar o ditador, você precisa juntar um grupo de pessoas, nem que seja pra, cara, organizar uma conspiração pra poder matar o rei, sabe? E através de uma polícia secreta, você consegue impedir que as pessoas se organizem e te matem. Ou então você teria estratégias de atomização da sociedade também. Então, eu tava vendo falarem que parece que na véspera da Revolução Francesa, muitos criticaram o fato de que não tinha um homem na França que era capaz de angariar a lealdade incondicional de que pelo menos 5 pessoas, entendeu? Coisa que, sei lá, na época da Reconquista da Ibéria, era tipo, cara, se você era um nobre na Península Ibérica, você automaticamente tinha, tipo, a lealdade de 1000 caras, entendeu? E aí era muito fácil você só partir pro combate. Porque as pessoas eram leais a você meio que sem motivo. Eu vejo muitas pessoas fazendo... Parece que o Alex de Tocqueville, no livro dele, Democracia América, eu não li, ele fala que a democracia americana, que é um regime potencialmente instável, né, democracia, ainda por cima no século XIX, ela era mantida porque tinha as associações
civis eram muito fortes. Então, sei lá, Rotary Club, esse tipo de... Rotary Club é meio que um exemplo clássico, meio buchutado, mas maçonaria seria um bom Lions exemplo. Club também. Exato. Esse tipo de... Ou então as igrejas locais eram muito fortes, né? E, cara, um ditador que consegue desarticular esse tipo de coisa, ele é muito bom em se manter no poder. Esse é um dos motivos que muitos apontam que os jesuítas foram derrubados ao longo do tempo, que vários reis brigaram com a Igreja Católica ao longo do tempo. Porque, cara, se você é um rei, a Igreja Católica é meio que um problemão pra você, se você começar a ir muito contra ela, porque ela é uma instituição gigante, se for um país católico, vai ter dezenas de milhares de pessoas que têm lealdade incondicional a ela, e é literalmente um país externo. Sim. Então você não consegue só impor a força na igreja. Esse é o motivo que, sei lá, o imperador brasileiro brigou com a igreja, os reis franceses brigaram com a igreja várias vezes. Então, cara, tem vários motivos, assim, e mesmo você ficando puto, se você não consegue fazer nada, cara, você só vai seguir a ordem, entendeu? Cara, é isso que eu ia falar. Inclusive, cara, o direito tem um papel muito importante também em possibilitar esse tipo de coisa, sabe? Porque, cara, a lei, eu diria o direito, mas coloca o Estado administrativo também, de forma geral. Então, não tô falando só da Constituição, mas leis, né, do país, mais burocracia. Cara, ela tem a capacidade de despersonalizar, meio que fatiar, assim, qualquer decisão, as decisões serem subdivididas, compartimentadas. O burocrata que comete atrocidade, ele não tá tomando a decisão de fazer aquilo. Mas ele não tá nem tomando sozinho, ele não tá nem tomando ela inteira, sabe? Então é capaz... cara, é uma concepção que foi mudada depois da Segunda Guerra Mundial mesmo. Esse é o argumento da banalidade do mal lá da Exato, da Hannah Arendt, né? Mas a parada é que o próprio direito ele foi meio reformulado, tem que ser repensado assim, por causa da ascensão do nazismo, que tudo aconteceu perfeitamente conforme a lei, sabe? E eu acho que as pessoas também subestimam o quanto elas são impactadas pelo consenso. Ou Sim. pelo menos a sensação de que tá tudo bem, que o que tá acontecendo é necessário, sabe? Eu acho que é mais... A maior parte das pessoas... Cara, essa é até uma discussão que a gente já teve, que é tipo... Cara, quais os nossos amigos, eles, tipo, virariam simpatizantes do regime totalitário alemão se ele reacendesse, sabe? Tipo, se as coisas só começassem a dar certo, a mídia elogiasse, tudo tivesse feito na conformidade da burocracia, do Estado burocrático, assim, de forma geral, quantos deles não iam bater palma, entendeu? Sim. Não iam conseguir falar, não, peraí, eu acho que isso tá errado, entendeu? Ou pelo menos iam não ajudar, né? Não achar o máximo, botar faixa, capacete, o cacete. Cara, acho que a minoria total das populações, assim. E eu ainda faria um outro argumento, que tipo, cara, se rebelar é muito difícil, na verdade, entendeu? Sim, cara. Meio que também... A não ser que você queira fazer uma parada suicida, assim, né? Se você for o tio França, né? Se você literalmente estiver nesse estado de loucura, dá, beleza. Só que, cara, as pessoas... É difícil hoje em dia, tipo... Da humanidade foi tirada essa capacidade da morte heróica, né? Digamos assim, né? Outro dia alguém tinha dito pra falar sobre o Mishima, né? Yukio Mishima. Mas a parada é meio que, cara, a morte do homem moderno, ela meio que caminha, converge pra, cara, um leito de hospital, sabe? Não tem mais essa coisa louca de, vou morrer por um ideal, etc. As coisas estão muito pragmatizadas. Cara, parece que na mitologia grega, literalmente, tinha um deus da morte pacífica e o deus da morte violenta, entendeu? Mano. Mas isso é uma coisa... Isso é um ditado famoso também do Império Britânico, né? Tipo, aquela hora, não, morra de botas, né? Die with your boots on, sabe? Não peida, não pode, sabe? E meio que, cara, quando você pensa de muitas das missões da história da humanidade, eu não sei, eu não tenho muita... Não sei qual é o que o Mishima teoriza, mas, cara, meio que é uma capacidade de se perder mesmo, sabe? Sim. Porra, tu já viu no Rio aqui tem a réplica da caravela. Consegue imaginar pegar o Oceano Atlântico? Uma caravela, brother. Cara, que isso, entendeu? Meio que a gente perdeu. Então eu diria que você consegue tornar o mal bom através da burocracia e das leis, e que você consegue também, e que a gente também não está preparado para os sacrifícios maiores do que nós, assim. Sim. O mesmo mal que acomete, a gente não consegue reconstruir o Palácio do Catete, também impede que a gente faça uma morte maior que a gente, etc. Exato, ou então que a gente fosse capaz de impedir um ditador cometendo uma atrocidade. Eu vi você usando a palavra soberano aí. Cuidado com o que você tá lendo. Enfim, Arthur Vatares. Salve, Antu em pessoa. Não sei se vocês já responderam essa pergunta, mas por que a escolha pelo cristianismo e as denominações que optaram? Sou católico, mas tenho estado meio abalado com a minha fé. Parece que todas as conclusões, sejam filosóficas, científicas ou até mesmo da análise da história em si, me levam ao ceticismo. Talvez eu não possua o gene da crença que vocês comentaram no Q&A 10.
e quando tento me aproximar afetivamente de Deus, sendo que estou simplesmente me enganando, fantasiando. Forte abraço aos senhores, se puderem me auxiliar nisso, ficarei extremamente grato. Curto muito o canal de vocês, sem dúvida foi o que mais assisti no ano. Vocês têm muito a crescer, desejo muito sucesso, muito obrigado. Eu acho engraçado a gente ter na posição de dar conselho de fé, assim, pras pessoas. Mas sei lá, talvez as pessoas queiram conselho de fé justamente de nego que não é pedante. Cara, primeiro, com relação à escolha da denominação. A minha denominação é católica, que é o seguinte, é a escolha da sua família? Meio que é, meio que não, né? Tipo, a religião da minha família é meio que a... Se eu tivesse que pinpoint, assim, eu botaria que é meio que a... Cara, é meio que uma versão... É a versão anterior do que seria a... Tipo... Current thing, assim. Exato, é tipo 2 gerações anteriores do que seria current thing, entendeu? Religião secular dos anos 70, isso aí. Enfim, apesar de que se você voltar mais atrás da tradição católica... Cara, pra mim a escolha da igreja católica é o seguinte... Da mesma forma que a gente tava falando antes, que tem certas coisas que você só é jogado, que tradicionalmente é certas coisas que você só era jogado. Tem até um filósofo do século XX que fala isso, né? Acho que é tipo Throness, tem esse conceito. E você tem que aceitar, talvez o melhor approach pra religião seja esse, entendeu? Você só aceita aquilo que te foi jogado e escolhe, sabe? Então, a igreja católica pra mim sem dúvida é isso. Eu acho que tem uma coisa que eu acho bonita em você só aceitar a igreja católica, apesar dos defeitos dela, é que até que ponto isso não reflete um pouco todo, sei lá, cara, o espírito meio anti-revolucionário do que deveria ser o cristianismo. Tipo, é meio que um anti-revolucionarismo revolucionário, assim, do que deveria ser o cristianismo, que é tipo, cara, aceita o papel no mundo que Deus te deu, sabe? Aceita o lugar que você nasceu, a classe que você nasceu, o governo, por pior que ele seja, e, tipo, pensa no... E make the best of it, entendeu? Então, é isso, cara. Pra mim, a escolha do catolicismo foi sepultado por isso, apesar de que eu acho que, se você analisar bem, a igreja católica tem muitos acertos, tem uma quantidade absurda de acertos, muito mais acertos do que erros, e a igreja católica também é um big tent, assim, né? Então ela é muito grande, muito diversa. Então, tem margem suficiente pra você meio que... Tem várias vertentes diferentes do catolicismo, você não precisa seguir necessariamente a vertente de alguém, sabe? Eu acho que você pode explicar a sua escolha pela ortodoxia. E aí depois a gente aborda em conselhos específicos de fé. Cara, então, eu acabei me convertendo. Conversão sempre fui. Cara, eu fui criado também em berço católico, né? A gente teve uma infância católica. A minha casa, ela era religiosa, não tinha dimensão espiritual nela, dentro dela. E isso eu carreguei pros meus anos de adolescência, etc. Só que, cara, quando eu retornei esse questionamento de fé, cara, assim, eu confesso, eu não estudei sobre todas as religiões, sabe? Mas quando você, né, óbvio, né, são muitos, mas a parada é, cara, quando você realmente entende o aspecto simbólico do que foi a ressurreição de Cristo, sabe? Como isso fecha um arco, assim. Cara, quando você realmente alguém te explica isso, você fica, cara... Isso realmente, né? Não daria para um homem ter escrito isso, de verdade. Sim. Do fundo do coração, cara. Quando alguém realmente te explica, eu não sou a melhor pessoa para isso, mas quando alguém realmente explica o que significou, né? A tumba tá vazia, cara, é um negócio assim que você fica, viado, não dá, né? Então, partir do cristianismo. Aí voltei para a igreja católica, etc. Só que eu também tinha a mesma impressão que você, que eu não tinha esse gene. Mentira, eu nem sabia dessa história do gene. Mas eu tinha muita dificuldade de acreditar porque, cara, eu tava vindo de uma vida sem dimensão espiritual para uma vida com dimensão espiritual. Ou seja, eu tinha me comprometido muito antes. E aí eu tinha a sensação de que eu já tinha visto merda demais, entendeu? Então eu chegava meio com a sensação, meio tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Isso não faz o menor sentido. E aí eu fui me aprofundando, assim, cada vez mais em tradição, fui procurando missas mais tradicionais. E eu achava que esse retorno à tradição não virava uma espiritualização, né? Muitas vezes era uma coisa vazia, performática, muitas vezes política. Porque tem umas pessoas, tipo... influências católicas, a gente não tá falando de ninguém específico, assim, mas existe claramente esse fenômeno do cara que é, tipo, mais santo do que todo mundo e tal. Exato. E o catolicismo, ele... É muito fácil você cair nessa, porque tem meio que toda a tradição tomística, né? Que você consegue ficar, tipo, cara, eu tenho todas as respostas, eu sou mais inteligente que você, você tem que aceitar essa parada por A mais B, não questiona, sabe? Exato. E aí, tipo...
voltei, não tava me encontrando legal, e eu tava frustrado com isso, porque eu já tinha me convencido, enfim, estudando filosofia, né, que Deus de fato existe, né. E aí eu falei com pessoas, a gente tava começando o canal, né, então a gente tava para dar um salto de fé muito grande. Sim. Aí eu falei, pessoal, vamos dar um salto de fé grande antes pra gente ver como é que a gente se sente. Aí a gente fez a peregrinação, né, fez o caminho da fé até a Aparecida, e a gente passou 10 dias caminhando, a gente percorreu 300 quilômetros, e aí eu me senti muito próximo de Deus, assim. Nos últimos dias, o pessoa testemunha que eu já tava, inclusive, delirando, assim, vendo sinais, etc. Eu me mistifiquei muito no caminho, e eu falei, é isso, tá, então o caminho é é a privação, é o sacrifício, é uma experiência de corpo e alma, né, perto de Cristo. Aí eu comecei a estudar. Cara, eu nunca tive a menor tentação de me aproximar do protestantismo, porque eu não consigo entender a lógica de sola escritura. Só não consigo. Eu até consigo entender, enfim, eu não sei se vale a pena a gente se alongar nisso. Mas tipo, eu realmente não consigo entender, assim. Eu acho que a Bíblia é uma revelação tão complexa ao longo de tantos tempos que, tipo, não tem nada que uma interpretação racional, literal, acaba caindo em literalismo, né? Nada com a interpretação puramente racional. Sim. É porque eu acho que o cara protestante mais raiz, ele falaria que ele não ia fazer isso, entendeu? Sim. Que, tipo, a impressão que eu tenho é que o Lutero, ele queria manter todas as tradições da igreja, ele queria tudo menos a hierarquia. Exato. Ele só tava tipo, cara, a igreja de agora tá ruim, então tchau. Não, ele queria só, tipo, eu sei, você protestante deve estar espumando aí, né? Porque, não é tudo vai ser interpretado meramente racional. Eu só não quero um contrassenso com a Bíblia, né? É tipo, a Bíblia primeiro e a tradição depois. Mas eu diria que isso meio que é o modelo do protestantismo que não foi muito pra frente. Enfim, só nunca fez sentido pra mim. Eu sempre achei que era um regresso à tradição, ao contato com os primeiros pais da igreja, etc. Que isso era a parte mais outro importante. argumento, eu acho que, cara, vivendo no Brasil, você vê muitas pessoas que praticam o catolicismo de uma forma meio... Cara, que beira o politeísmo, sabe? E aí talvez você vê a igreja protestante que fica tipo, não tem santo e tal, você fica tipo, não, eu não tô dizendo que é legal. injustificável a sua opção pelo protestantismo, você pode fazer ela, só que pra mim nunca fez sentido, sabe? Eu tinha vindo de outras leituras, assim, sobre razão, etc, pra mim não faz sentido. Aí eu falei, cara, se não é a igreja católica, se não é a igreja, se não é virar protestante, é ficar mais místico então, né? Sim. Eu preciso de mais misticismo, eu preciso de mais ascetismo, aí eu comecei a procurar a igreja ortodoxa aqui no Rio e eu me encontrei lá, eu nem me considero um bom fiel, não sou necessariamente tão presente assim, mas tiveram alguns ensinamentos que eu apliquei pra minha vida, umas rotinas de oração que me fazem muito bem, sabe? Mas enfim, e aí com relação a auxiliar ele nisso, cara, a gente já falou isso de uma vez, mas eu sinto que ele falou de conclusões filosóficas, científicas e até mesmo da história, eu sinto que talvez, dependendo do tipo de católico que você estiver prestando atenção, sabe? Eu sinto que tem dois buracos assim que você pode cair se você for católico que são ruins. Um é o catolicismo muito mainstream, que ele é uma coisa muito modernista, eu sinto que ele é pouco convicto, sabe? Que meio que, em parte, a gente cresceu nesse meio, assim, e não é uma coisa atraente, sabe? Você, tipo, cara, você é um homem jovem, entendeu? Você não quer uma coisa... Você não quer uma água morna, sabe? Você quer uma água congelando ou você quer uma água fervendo. Você tem aquele negócio meio mais ou menos, blá, blá, blá. Não vai te atrair. E então, se você só... Por exemplo, no Rio, se você mora numa cidade grande, você até consegue escolher a igreja que você vai. Se você morar... Você consegue muito, na real. Se você mora numa cidade pequena, às vezes é difícil, aí você vai na igreja local e aí o padre, ele vai ser um padre muito, tipo, Jesus, good guy, assim, e tal. Isso não me atrai nem um pouco, inclusive isso me repele. A gente já falou no tier list da religião, eu falei pelo menos, que, cara, eu gosto de uma coisa pesada, entendeu? Só que aí tem outro caminho, que é o caminho do LARP tomista, meio, tipo, Torquemada e tal, sabe? Que... Cara, isso é delírio, assim. Que é uma merda, que é o cara que fica... A ratoeira total, assim. Que é o cara que vira meio que um fariseu, que fica apontando o dedo pros outros. Que são os caras que comentam no nosso vídeo e ficam tipo... vocês se dizem cristãos, mas falam palavrão. É tipo, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, na hierarquia dos pecados, isso é uma coisa tão baixa, sabe? Que, enfim... E isso é muito ruim também. Eu sinto que... Cara, talvez a pessoa que bota a fé dela nenhum espaço pra ter algum nível de dúvida, eu sinto que faz um grande desserviço à fé, entendeu? O cara que fica tipo, cara, se você ler as 5 provas da fé de São Tomás de Aquino e você não aceitar isso é porque você é burro. Eu fico tipo, mano, calma também, sabe? Dá espaço pra pessoa cultivar o negócio. Nem todo mundo tem um approach tão racional pra fé, você mesmo falou que não teve, também isso me atrai zero, assim.
Então, a minha dica principal seria, cara, vai estudando, graças à internet, né, que tem um lado ruim, mas ela tem um lado bom também, tem muitos recursos diferentes que você pode estudar sobre cristianismo, sabe? Eu sinto que dá pra você misturar catolicismo com ortodoxia, via de regra, qualquer coisa que tem na ortodoxia tá presente em alguma vertente da igreja católica também. Vai ter algumas coisas que tem discordâncias, assim, então, tipo, na ortodoxia, divorciar é mais fácil, na igreja católica é terminantemente proibido. Só que eu imagino que você não esteja casado e que você não pense em divorciar. Então, tipo, não foca muito nisso. Doutrina do pecado original, tipo, cara. Exato. Só tenta dar ênfase mais mística, sabe? Tenta não se convencer racionalmente, tenta vivenciar a parada. Exato. Se puder, peregrina, cara. E outra coisa, conclusões filosóficas científicas, ou até mesmo a análise da história em si levar ao ceticismo. Cara, eu sinto que se você se aprofundar mais na ciência, você vai começar a ver os buracos que tem na ciência, entendeu? E sei lá, cara, talvez quando você for estudar conclusões científicas, tenta não ficar vendo coisa que nego ateu fala, porque os caras ateus... Eu sinto que hoje em dia o ateísmo ele tá muito menos potente do que ele era alguns anos atrás, porque a grande maioria dos ateísmos eles acabaram entrando em um bando de coisa que não é científica, entendeu? Quando o Sapiens saiu... Exato. O mundo nunca mais... Tipo, os ateístas tiveram um momento mais alto, assim. Exato. É tipo, eu quero que alguém comprove filosofica e cientificamente por que todas as sociedades que são minimamente decentes no mundo são cristãs, basicamente, ou eram cristãs, entendeu? Tipo, não vai. As leis que a gente tem hoje são todas derivadas de preceitos morais do cristianismo, entendeu? Mas, Revolução Industrial, tipo, mano, sabe? Cara, se você aprofundar na parada científica, você vai ver os buracos e as coisas mais relevantes pro homem, em geral, não são reduzíveis à ciência. Que é a forma que você lida com outras pessoas, basicamente. Que é o que a gente tava falando antes de lei natural, sabe? Isso absolutamente não é reduzível à ciência, tanto que você vê nego ateísta, cientificista tentando justificar coisas absurdas, entendeu? Sim, cada vez mais longe da natureza, mas ela sempre volta pra bater na porta, entendeu? Cara, a parada pra mim, talvez ele esteja dando uma ênfase muito intelectual, sabe? Ele falou, na via filosófica, científica, história, eu tenho até curiosidade de saber esses argumentos, né? Exato, que é a parada que eu tava falando dos tomistas, entendeu? Mas cara, a parada é só... Os pseudotomistas, né? Porque os caras não são tomistas de verdade. Eu até, cara, me compadeço assim, do Arthur, porque, cara, quando você não crê, você começar a crer é muito difícil mesmo. Eu tinha muita impressão de que, não é pra mim, eu já me perdi demais, mas a parada é ênfase em reza, vai rezando, entendeu? Vai buscando conhecer os textos, mais do que, não sei o que, a via perfeitamente racional, por A mais B, então logo Exato. Deus é todo poderoso, então, cara, sai dessa, reza, e vai tentando aprender com a Bíblia mesmo, tipo, todo tipo de documento histórico assim que é muito longevo, cara, tem verdade, Sim. Tem natureza aí, Eu tem sinto leis que da natureza. se você levar a Bíblia a sério, é impossível você não sair com uma impressão meio tipo, cara... Cara, vai sabe? procurando sobre a natureza simbólica das coisas, vai devagarinho também, sem medo. Não precisa virar o melhor cristão no mundo. Tudo que também é, tipo, eu sinto que o cara tem essa virada de chave assim muito violenta, porque ele tá querendo outra coisa, na verdade, entendeu? É um crescimento lento, sabe? A tradição monástica, né? Os próprios, os monges ortodoxos, eles... É um trabalho de jejum e de oração de décadas, entendeu? Então, Sim. não vai achando que, caralho, vi esse vídeo aqui no YouTube de fulano de tal, agora sou um tomista católico, irei à missa todos os domingos. Não. Isso é uma fagulha de uma coisa que é pra ser, tipo... Cultivar. Exato. É pra virar cada vez mais uma chama dentro de você, sabe? Sim. Enfim. Robin OG. Qual seria a maneira mais fácil e acessível de entrar na política? Descreva um caminho ético e moral e outro antiético e moral. Abraço, Antônio Pessoa. Cara, pra mim a parada é que os mecanismos de... O Brasil nunca produziu esse tipo de... Quer dizer, vou me corrigir. O Brasil teve, na sua história, muita dificuldade de produzir esses mecanismos, assim, essas instituições de formação de políticos, né? Então, a gente sempre teve um problemaço com classe política. Então, eu faria o argumento que na monarquia isso não foi particularmente relevante, né? Porque tinha as questões sanguíneas de títulos, etc. Na República Velha, a gente tinha um mecanismo muito bom, chamado Burschenschaft, que era uma sociedade secreta no subterrâneo do Largo de São Francisco. Que hoje é a Faculdade de Direito da USP. Exato, que é a Faculdade de Direito da UF, de onde saíram basicamente todos os... E quem não saiu de lá, saiu tipo da Universidade de Direito de Pernambuco. Quem não saiu de lá foi da Universidade de Direito de Exato. outra capital estadual. Exato, mas enfim, tava circulando em São Paulo e tal, sabia do papo de São Paulo. Então era basicamente uma panela de amigos selecionando qual era a vez de quem, sabe?
Aí depois a gente parte lá pra República Populista, o Getúlio já não tem os mesmos mecanismos, ele faz um sucessor que é uma merda, na minha opinião, o Jango, Sim. né? Fracassa, etc. Juscelino Kubitschek é uma sumidade, a força da natureza. Depois a ditadura de novo tem um mecanismo ali de qualquer forma, que é a escola lá militar de Porto Alegre, onde a maior parte também, onde, se eu não me engano, todos os ditadores Mas é meio por acabam acaso, saindo de né? lá. Porque se você tivesse entrado em 64, você não ia virar ditador. Exato. Mas enfim, os caras passaram por lá, meio que também tem um senso de geração ali, enfim. E aí depois, agora na Nova República, a gente só não tem a menor ideia de como a gente seleciona os nossos líderes, entendeu? O meu argumento seria que tem, de novo, uma força da natureza, que é o Lula, né? Que é uma porra que eleitoralmente ninguém nunca viu uma merda tão poderosa nesse país, assim. E tem outra força da natureza também, né? Vale a pena comentar. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, que é a eminência parda Sim. que trabalha, assim, né? As forças da política de gabinete. Mas vamos lá, quais são os caminhos que tem hoje? A parada não tem nenhum caminho óbvio, tá? Sim. Não existe nenhum lugar que quero ser político. Eu pensava nisso, eu E aí achava você isso. se matricula Exato, e e você vira vai político. Deveria ter, entendeu? A gente deveria aprender com o Império Romano e produzir esse tipo de instituição, sabe? Mas vamos lá. Tá. Quais são os caminhos? Na esquerda, você pode DCE. ser um ativista universitário DCE. e entrar pro PSOL, pro PT, pro PCdoB, bababá. Aí você vai subindo lá dentro. Ele só entra entra na universidade pública, DCE, militância, se destaca, gabinete de alguma deputada ou vereadora Sim. e joga daí, entendeu? Exato. Eu Direita. sinto que na direita, você ter muito seguidor no Instagram lacrando. Tem que denunciar a hipocrisia da esquerda. Exato. Rios do Instagram. Ou seja, vai pra uma universidade, fica arranjando treta. Cara, vai pra qualquer lugar arranjar treta e se filma, entendeu? Se as pessoas te baterem, te xingarem, assim... Cara, quanto mais te lesionarem e você conseguir se filmar, melhor é. Exato, tem que viralizar. Qual o critério de seletividade do Bolsonaro? É viralizar no Instagram, basicamente. Né? Enfim, eu diria que esses são os dois principais caminhos óbvios pra um jovem. Os dois são éticos e morais, né? Os dois são idiotas. Vamos pensar de uma forma um pouco menos, menos jovem, assim. Imagina você é um cara de 40 anos. Eu sinto que se você se meter num partido, dependendo do tipo de coisa que você... Você entra lá, quem você é, o que você já trabalhou, a entrada onde você tem, eu sinto que talvez você consiga virar político. Até que ponto você vai fazer coisas éticas e morais, bem questionável. Eu sinto que tem caminhos antiéticos e imorais que é, cara, dependendo do que você oferecer pra certos políticos assim, você Todo consegue uma político entrada quer política alguma boa. coisa. Exato. Todo político quer alguma coisa. Alguns políticos querem algumas coisas, outros políticos querem outras. Aqui no Rio, muitos políticos querem isso, entendeu? Então, Exato. você pode acabar entrando na política dando o que o político quer, entendeu? Sim. E aí você consegue Funciona bem. Eu já vi funcionar. Sim. Só que, cara, a parada é tipo assim... Mas se você tivesse que entrar, fala aí, um jeito ético e um jeito antiético. Cara, assim, a gente tá falando sobre instituições de formação de político, nós fomos apresentados ao... A gente não está dentro, tá? Não tem nada a ver. Mas apresentaram pra gente, pelo menos, a ideia do MBL. É um lugar onde vão formar políticos, eu imagino. Daqui a alguns anos. Eu imagino que vai entendeu? ser bem mais difícil do que parece também. Exato, porque não tem vai muita ser só gente. se matricular e tal, mas é um lugar que está pensando nisso. Seria meio que o cara, análogo de direita de você ser o cara do DCE na esquerda. Exato, exatamente isso. É uma possibilidade. Cara, mas você sempre pode se filiar a um partido e começar a trabalhar lá, cara. E ver qual é. Porque tem pouca gente interessada em política hoje em dia, E entendeu? se você for bom, cara, você é Sim. tipo, mano, Sim. você é um oásis. A assim, parada né? é ser mais corajoso mesmo, é tipo... De preferência entra num partido que tem alguma expressividade, né, no teu município aí. Não adianta procurar o Democracia Cristã, né? É tipo, entra numa campanha, contribui e espera, entendeu? Sim. Se não rolar nesse ciclo, talvez role no Eu próximo. sinto que muita gente se mete em política meio que tocando como side business, assim, né? Então É. tu tem a tua parada ali É. e no lado Tem muito você vai advogado que participando. faz Já vai virando advogado eleitoral, então vai tentando se envolver. Cara, se você for bom, você vai com certeza entrar em alguma administração e dali você tenta pivotar o início da tua carreira. Porque de resto, cara, é nem o que nasceu. E aí uma forma antiética, cara, fica rico e compra eleição. Porque no Brasil tem compra de voto pra caralho, assim. Supostamente. Dizem, né? No interior, principalmente. Enfim, André Almeida, 7349. Vocês acham que direitos trabalhistas são realmente direitos? Não sou especialista no assunto. Graças a Deus a gente tem um doutor da lei aqui, ó. Mas meu raciocínio é o seguinte: o empresário calcula estritamente o salário correspondente à real produção trabalhadora e a parte desse salário é atrelada a benefício, como 13º, férias, etc. Esses ganhos a mais não são uma bonificação, mas sim uma devolução do que realmente o trabalhador produziu. Sim. Essa pergunta não é nem sobre direito. Né? Exato, Não é pra exatamente, você, exatamente. sobre Isso é muito negócio. engraçado. Porque eu cheguei a trabalhar em várias empresas diferentes, assim, e todo mundo calcula
o número de funcionários que você vai trabalhar não é baseado no salário, isso é um negócio muito retardado. É tipo uma planilha de Excel que tem os custos do cara. E primeiro, você não vê o custo mensal, você vê o custo anual, e no custo você vai somar tudo. Então, tipo, é muito retardado isso, sabe? A empresa gasta quanto ela pode. Cara, o salário mínimo, ele, né, como política, assim, ele ajuda o limiar, tipo, acima do subemprego e abaixo do, tipo, dos 5 mil reais de valor gerado, entendeu? Tipo, a galera que tá ali gerando em torno de 3 mil reais por mês, todo mundo dá uma porrada pra cima. Mas isso ferra o cara que tá abaixo e pra quem tá pra cima não faz diferença nenhuma. Exato, tipo, 40% do Brasil tá dentro da informalidade, não contemplado pela lei trabalhista, tipo, a maior parte das pessoas nem sabe o que essa porra significa. Eu argumentaria, essa faixa do salário mínimo, ela tá contemplada, é a ficção varguista da coisa, né, com todo o amor que eu tenho ao Getúlio Vargas, mas essa é a ficção varguista da coisa. E, cara, pra quem tá acima, eu sinto que a maior parte das pessoas gosta muito da garantia de que não vai ser demitido, sabe? O que mais atrai, o que faz o cara renunciar a um salário mais alto é a ideia de que ele só não vai ser demitido, sendo que ele só vai ser demitido se tiver que ser, entendeu? Sim. É a falsa segurança. Vale a pena comentar também que, enfim, você sabe infinitamente mais sobre isso do que eu. Que isso? Mas a Constituição brasileira tem uma noção de direitos que é tipo, cara, você tem que ficar dando o máximo de direito possível pra pessoa. Então, tudo que o Estado consegue dar de ou garantia para que um empregador ou outro ente da sociedade civil vá dar de benesse para a pessoa. Ou então, literalmente, dinheiro ou algum benefício que o Estado dá diretamente para alguém. Todo o espírito da Constituição brasileira de 88 é o máximo possível melhor. Então, cara, não tem limites, assim, pro que seria considerado direito no arcabouço, assim, da Constituição de 88, né? Cara, tipo, isso não é uma exclusividade do Brasil, né? É um movimento global, assim, né? Dos direitos humanos, das suas sucessivas gerações, a extensão cada vez mais ampla, né, para todos os países. Só que, cara, o Brasil, na minha opinião, chega num caso extremo, porque eu vou dar um exemplo aqui que é uma história muito triste, aquela que a gente estava conversando na hora do lanchinho da tarde, que é da senhora que perdeu uma perna no ataque de pitbull, e ela era uma professora do município, aposentada, apaixonada por poesia, ela escrevia poesia. Não cheguei a ter contato com a obra dela, mas assim, uma pessoa da sensibilidade, do altruísmo muito grande. Uma vovó, né? Coitada. Uma vovó. Essa história foi triste pra caralho quando aconteceu. Porra, sem ironia, eu sou o grande defensor do idoso, tá ligado? Eu lembro da dor que essa senhora sentiu, eu fico até meio sensibilizado, assim. Mas, enfim. Resumo da ópera, né? Ela entrou com uma ação, né? Porque ela perdeu a perna, né? E aí o Estado vai pagar uma prótese de perna para ela que custa quase R$1 milhão, entendeu? Eu me solidarizo, me compadeço com o drama que essa senhora sofreu, mas, cara, é R$1 milhão, entendeu? E tipo, um caso específico até tudo bem, exato, mas aí você torna isso... Exato, e a culpa não é nem do governo, né? Não foi o governo que soltou o pitbull, sabe? Sim. Talvez eu tenha pego o pior exemplo, porque é um exemplo muito triste, assim, vai ser difícil alguém não ter misericórdia com isso, mas é porque é o mais recente que tá mais fresco na minha cabeça. Mas, cara, isso tem muito a ver com a concepção de direito natural que a gente tava falando antes. A Constituição de 88, ela foi criada numa época que o direito natural, mano, morto, sepultado, assim, cara, já sobrou só os ossos, talvez até os ossos já tenham se desfeito, assim. Embora, né? Tipo, e você compara com a Constituição dos Estados Unidos, foi criada numa época que a parada ainda era viva. Aí é uma Constituição curtinha, os direitos são direitos negativos, acho que integralmente, né? Não tem nenhum direito que não sei se tem alguma garantia, né? Entendeu? O direito de ter arma, né? Right to bear arms. Então, mas é um direito negativo, né? O direito do Estado não tirar suas armas, entendeu? Então cara, enfim... Não, eu vou te dizer, um exemplo melhor, por exemplo, plano de saúde tem extrema dificuldade de operar no Brasil porque a justiça no Brasil está constantemente dando decisões que obrigam o plano de saúde a estender a sua cobertura. Então, você vai ficar pensando, o plano de saúde no Brasil é muito caro. Mas é basicamente porque ele não consegue fazer uma versão diminuta da... A gente já falou sobre isso. Recentemente teve um caso que alguma pessoa processou para incluir bariátrica no plano de saúde dela, né? E aí, tipo, mano... Eu nunca vou precisar de uma cirurgia bariátrica, mano. Não só eu sou magro, como todo mundo na minha família é magro, ninguém nunca foi obeso assim. Tipo, cara, só não vai acontecer. Se eu tivesse que escolher bariátrica ou não e ter um desconto ali que seja de tipo 2 centavos, eu não escolheria bariátrica, porque eu não vou precisar fazer. Exato. Só que a extensão dos planos é sempre forçadamente empurrada pra... Eu falei 2 exemplos de saúde que são mais... delicados, mas é no sentido de tudo, assim, né? Cara. Tudo vai ter o tratamento mais humanizado possível. E aí acaba que a gente
deixa outras coisas num grau de prioridade mais baixo, assim, né? E aí o direito trabalhista, a E é dificuldade... engraçado, cara, porque se você conversa com um advogado que é da área, assim, ou que acredita mais nessa parada de direitos e tal, cara, não tem nada que você fala pro cara que vai meio que tirar ele da caverna, entendeu? É. Ele vai ficar tipo, não, o Estado tem que dar direito Cara, pra isso sim. É tipo, cara, claro que o Estado tem que dar isso. Você é contra você é a favor da velhinha ficar amputada? É tipo, não, mano. É só que eu tenho uma concepção do Estado completamente diferente da sua, entendeu? Exato. E aí, se você for uma pessoa que não é nem advogado e tal, como eu, você só vai ser menosprezado automaticamente. E se você for um advogado como você vai ser menosprezado também. Porque o cara vai ficar tipo, cara, como você é um advogado e você não concorda comigo? Você com certeza é um advogado burro. Exato. Não, você não é burro, você é um filho da puta, né? Você é Exato, uma pessoa má, né? Horrível e tal. Cara, é extremo tabu, assim, questionar Chega, sei lá, engraçado. Supremo, Constituição, de forma geral. Eu não sei, cara. Eu acho que as pessoas têm uma lógica muito tribal, assim, sabe? Tipo, cara, eu me formei em Direito, ou seja... Você é obrigado a defender. O que me separa do não advogado é entender e defender essa porra aqui, a Constituição, no caso. Então eu tenho que defender com... Mas como eu tentei nunca me colocar muito nessa caixa de advogado e tal. A parada... Extremamente cringe, né? Porra, cringe, aquela parada... não era um herói, era um mero advogado, não sei o quê. Eu sempre fui cínico em relação à profissão, né? Mas a parada é... Cara, a ironia trágica do direito do trabalho é... Quando Getúlio Vargas criou a Justiça do Trabalho, era tipo um bando de cara extremamente partidário do trabalhador, então era garantia que você ia se fuder sempre na Justiça do Trabalho. Tinha representante de sindicato fixo, tinha juiz sindical, caralho. Era uma máquina de moer empresário. Hoje, né, no atual contexto brasileiro, né, insegurança econômica, as elites buscando, né, as elites minguadas dos seus privilégios, então esses cargos públicos, eles são disputados na base do tapa, né? Então, cara, uma galera muito endinheirada tá virando juiz do trabalho. Então, hoje em dia, a maior parte... Eu tava vendo um bando de advogado trabalhista puto com isso, que a maior parte dos juízes do trabalho hoje em dia são empresários, mano. Sim. O cara é juiz, mas ele tem uma lojinha da Cacau Show, ele tem um side business ali, uma loja de roupa, um negócio assim. Então ele tem E ele é sempre favorável pra caralho pro empreendedor. Então essa ironia trágica da justiça do trabalho, talvez em algum tempo a esquerda passe a defender a destruição da justiça burguesa, na verdade, que não é mais justiça do trabalho. Sim. Enfim, última pergunta aqui. Well Araújo. Vocês acham que é possível fazer uma desburocratização do Estado brasileiro? Estilo que o Trump vai fazer nos Estados Unidos? Vai não, que ele quer fazer, porque fazer mesmo é bem difícil. Sem uma nova Constituição, a gente já tá falando dela. Pergunto, pois nossa Constituição já ingessa muita coisa, só do ponto de vista orçamentário. Sim. Por tudo que está previsto nela, 92% de todo o orçamento do governo federal já fica comprometido. Cara, minha opinião é a seguinte, e lendo o livro sobre o fim da República Romana ficou muito claro isso. Parece que quando o Júlio César, ele... Pra quem não sabe, né, Roma tinha uma Constituição, por mais que não fosse escrita, né, rígida. E aí o César, ele obviamente estava subvertendo isso, né, tipo, porra, foi a pessoa que fez isso da forma mais óbvia do mundo. Ele cruzou o Rubicão e atentou contra o que era estabelecido, que era o Senado e tal. E aí ele tirou meio que, no meio da Guerra Civil, ele tirou umas férias no Egito, né? Uhum. Que ele ficou namorando com a Cleópatra e deu uma voltinha no Nilo. E parece que quando ele tava no Nilo, no Egito, ele ficou tipo, caraca. Ele viu como que a Cleópatra... Pra quem não sabe, o Egito naquela época, a dinastia era a dinastia ptolomaica. Enfim, que era grega, né? E ela viu como que em Alexandria, que era a cidade eminentemente grega do Egito, a Cleópatra, ela se portava como uma monarca grega, e como você descia um pouco o Nilo, ela se portava como uma faraó, assim, sabe? Que era um monarca eminentemente... Rei Deus, né? Rei Deus, exatamente. Que era bem diferente da concepção grega dos reis, assim. E aí o César, que era um cara, porra, genial, assim, talvez uma das pessoas mais brilhantes que já tenha existido, pro bem e pro mal, né? Ele ficou meio tipo, caraca, você consegue meio que ter o cargo de rei e ter várias roupagens diferentes dentro dela. E parece que isso foi uma das coisas que inspirou o César a não querer se declarar Rex, sabe? Que ele aceitou só ser, tipo, dictator pra vida. Mas quando ele fosse fazer viagens ao Oriente, que ele acabou não fazendo, né? Mataram ele antes. Aí sim ele vestiria a roupagem de rei Deus e tal, porque bem ou mal era isso que ele queria. Enfim, o ponto é, cara, tem como você fazer qualquer coisa com qualquer roupagem, entendeu? E muitos usam o argumento da Constituição americana, que sem dúvida é melhor pra isso do que a Constituição brasileira, como um exemplo, que o governo americano ele mudou muito ao longo do tempo. Então, o governo de hoje ele é muito diferente do que era o governo antes do New Deal, né?
antes do meio que o Estado administrativo de bem-estar social, que era muito diferente do governo na época sei lá, da proclamação, não é nem a proclamação da República, né, da Constituição em si, da época do George Washington. Então, cara, eu acho que dá sem mudar a Constituição, entendeu? Talvez no Brasil você vai precisar mudar algumas normas assim, mas, por exemplo, tem certas coisas que o Supremo Tribunal Federal faz hoje em dia que, obviamente, são inconstitucionais, entendeu? São coisas absurdas. Só que, dado que a soberania ultimamente tá na mão do STF, ele meio que faz o que quiser e ninguém consegue fazer nada. Teria como você operar com a Constituição brasileira atual e fazer uma coisa completamente diferente, igual o César fez em Roma, quando o Augustus virou imperador, ele também, até onde eu sei, ele manteve todo o negócio do Senatus Populusque Romano e tal. Ele se denominava Imperator, que era só, tipo, líder, basicamente, né? Líder, tipo, militar, assim. Ele não se chamava de Rex, porque era extremamente contrário a todas as tradições, a tudo que significava ser romano, você ter um rei, né? Um Rex. Ele esvaziou as funções do Senado, ele não tirou ninguém, né? Naquela época tinha um excesso de senadores e de muitos homens que não eram dignos do cargo, e ele não expulsou ninguém, ele só esvaziou completamente de significado do cargo e deixou todo mundo lá fazer a papagaiada no Exato, ou Senado. seja, na Constituição atual, cara, você mantém a papagaiada que você quiser e você toca o governo de uma forma completamente diferente, Só que, entendeu? pessoal, a minha dificuldade cara, o executivo no Brasil já não manda em porra nenhuma. Sim. O Lula é um eixo pra fora, é papagaiada internacionalista, e no eixo interno é equilíbrio de conta, não equilíbrio de conta. Sim. E nada mais. Sim, total. Tipo, orçamento surrupiado pelo legislativo, soberania política, dinâmica Mas de é aquela oposição. parada, Xande. o STF conseguiu pegar um bando de coisa pra si sem mudar a Constituição, entendeu? Só que agora os dois estão puxando pra si, vai ter que vir um cara pica pra puxar de volta, entendeu? Sim, total. Tem que ver o cara pica aí, tem que ver todo o planeta. Tem que ver o cara pica, entendeu? Tem que ver um cara pica aí pra aparecer. Aí uma crise política e tal. Então, pode ter esses momentos que são de reimaginar a coisa, né? Por exemplo, o papel do judiciário foi radicalmente ampliado ao longo da Lava Jato. A politização da corte, a relevância da corte, era uma prerrogativa que nem existia. Tipo, julgar político, condenar político. O juiz é pra, briga de marido e mulher, entendeu? Isso não existia. Mas aí aconteceu esse elemento que exigiu que a coisa mudasse um pouco a sua dinâmica. Pode surgir um outro elemento que mude a dinâmica Sim, mas o ponto é, quais seriam os motivos pra você não fazer uma Constituição nova, entendeu? não fazer? Nos Estados Unidos, você não vai fazer a Constituição nova porque, mano, aquela porra daquela Constituição é um documento sagrado pra República Americana. Pra República Brasileira, cara, a Constituição de 88 não é nem um décimo de tão sagrada quanto a República Americana é. Eu tenho o dever, quanto advogado, de defender a Constituição do doutor Ulisses de Guimarães. Essa é a Constituição cidadã, que é a Constituição de 88. Mas só vai haver constituinte por cima do meu cadáver. Eu vou defender o Estado Democrático de Direito até o fim. E aí o ponto é, se você, for muito difícil... Na minha opinião, os maiores entraves a talvez mudar a Constituição brasileira não sejam nem necessariamente internos, sejam mais externos, sabia? Porque eu acho que dependendo do tipo de Constituição nova que você fizesse, a comunidade internacional ia dar chilique nível estratosférico, assim, entendeu? Cara, acho que é precisado... Eu acho que, é inevitável que a necessidade de um novo... a ideia de um cara bom aparecendo aí, ela é um tapa-buraco, né? É o César, antes do Augusto, entendeu? Sim. A verdade é que tem alguns livros que precisam ser escritos antes, alguns pontos de vista que precisam ser dignamente defendidos antes, pra ficar na cara que já foi, entendeu? É o próximo. Sim. Qual é a próxima moda que a Constituição no Brasil vai adotar? Mas é engraçado, né? Porque a parada é... A Constituição de 88, ela meio que é, obviamente, um documento meio progressista, avant-garde, assim, sabe? Pra época. Hoje em dia, se fosse escrever uma Constituição nova... Eu sinto que ia ter dificuldade de angariar legitimidade suficiente para fazer uma Constituição avant-garde progressista. Sim. E você observa isso no Chile, porque a esquerda... O Chile, para quem não sabe, tem a Constituição da época do Pinochet. Porque, basicamente, a forma que a democracia no Chile se desfez, o Pinochet ele manteve mais controle ainda do que os militares aqui no Brasil, tanto que ele foi, senador e líder das Forças Armadas, enquanto o Chile já era uma democracia. Nunca foi condenado. Exato, o que chega a ser engraçado.
E a Constituição é a Constituição dele, é a mesma, basicamente. E aí os chilenos eles querem refazer, porque, enfim, a Constituição do ditador, blá blá. Só que eles meio que perderam o barco, cara. Se eles tivessem feito na década de 90, tipo, Pinochet morreu, imediatamente você faz uma Constituição nova, teria rolado. Nos anos 2000 teria rolado. Agora, cara, meio que o campo progressista não tem mais a mesma hegemonia que tem antes e eles são obrigados a sempre fazer a coisa mais avant-garde possível. Então você não poderia fazer uma Constituição progressista, não, vamos nos ater aqui, década de 60, direitos civis, blá blá blá. Não, você tem sempre que fazer a parada, caralho, mais pra frente possível. Eles iam começar a botar um bando de coisa que é tipo progressista demais, não ia ser aprovado. Consequência, o Chile tá travado com a porra da Constituição do Pinochet até hoje. Pessoa. Mas a parada que eu acho que com certeza não seria um 88 de novo, né? Ou seria o dobro, né? Seria, sei lá, 176. Não seria. Seria provavelmente um pouco mais restrita. Só que eu acho que ainda não ia ser o que precisa ser. Não, então, é por isso que, na minha opinião, o verdadeiro caminho é você fazer o Senatus Populusque Romano e você é um imperator e foda-se. Entendeu? Não sei. Esse eu acho que você é o Princeps, você é o primeiro cidadão, entendeu? Que era o título do Augusto. Muitas vezes isso precede um novo texto constitucional, né? No Brasil várias vezes foi, mas eu acho que pro que precisa ser pra dar a volta por cima mesmo, o Brasil estagnado há mais de 10 anos, né? Eu acho que... O Brasil está estagnado economicamente há mais de 10 anos, né? Culturalmente está estagnado o quê? Uns 40? É até a maldade falar estagnado, né? Quer dizer que... Sim, exato. A gente tá no mesmo retrocedendo aos 40 anos. Tá regredindo. A cultura aponta, né? A cultura explica pra gente qual o status das demais coisas, né? O que a sociedade é capaz de produzir mostra o que ela é, na verdade. Então, mas eu acho que tem um trabalho... Tipo, tem a solução intermediária, mas tem um trabalho intelectual a ser feito no meio do caminho. Um grupo de pessoas. Não tem a vanguarda. Todo movimento tem que ter uma vanguarda. Sim. Quem é a vanguarda? Entendeu? Exato. Mas enfim, esse foi o programa de membros. Muito obrigado por todos que assistirem. Se você não é membro ainda, entra no site www.novosclasses.com.br, que é só R$8, é bem baratinho. Tá mais do que convidado. As perguntas vão ficar lá. A gente vai receber as perguntas por lá agora. Exato. E a gente vai organizar tudo por lá e vai ser tudo por lá. São 2 programas por mês. Sim. R$8 a assinatura para você contribuir para esse canal e pro site. E, cara, é isso, né? Você pode mandar a pergunta, você interage lá com a galera, tem um espaço exclusivo pros membros. Sim. Você tá mais do que convidado pra estar com a gente lá. E se você é membro, esse é o último episódio que a gente tá colocando no YouTube. Então, a partir de daqui a 2 semanas, né? Não vai ter mais programa de membro no YouTube. Então, cara, dado que vocês gostam bastante, a gente vê o nível de interação é muito alto. Por favor, e o nível é muito alto também. Entrem no site www.novosclasses.com.br e assinem lá, porque aqui vai acabar. Exato. Então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal.